Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio do iCast. Hoje a gente tem aqui um entrevistado muito bacana, Thiago Alves, o pastor ayahuasqueiro aí, né, conhecido como tal. E hoje a gente vai ter uma conversa de espiritualidade com ele para poder entender essa jornada dele, né? É uma pessoa que eu, para ser sincero, não conheço. Tem 5 minutinhos que eu conheci ele ali no camarim. E a gente está aqui também com o Mestre Baba junto comigo para a gente fazer essa entrevista. Vamos nessa, Baba? É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao iCast. Esse espaço aqui é aberto para todos, justamente para a gente ter esse diálogo simples, fluido, um diálogo que faz sentido, sem grandes nomes e pronomes, sem enfeites, de uma forma natural, alegre, divertida, muito amorosa e, claro, muito respeitosa, né, Thiago? Seja muito bem-vindo aí, para vocês conheçam também a Oca Shalom, né, que é um espaço sagrado, um espaço alternativo, um espaço onde você pode ser você mesmo. Com certeza. É isso aí, Thiagão. Seja muito bem-vindo, é um prazer. Você pode contar um pouquinho aí sobre você? Posso, com certeza. Então, eu que agradeço, né, inicialmente, essa riquíssima oportunidade de partilhar da minha história, partilhar de uma história que, embora seja diferente, ela é muito igual a diversíssimas outras milhares de histórias de pessoas que, assim como eu, iniciaram a vida na religião ou, sei lá, seus vieses profissionais ou familiares e coisas que a gente descobre no meio do caminho. E aí vem as medicinas, que de fato são sagradas, são interessantes, mas acima de tudo são, para mim, né, elas foram desmistificantes, na verdade. E aí me trouxeram até onde eu estou hoje, que não é grandes coisas, não é tão longe, mas que mesmo sendo pequeno já ajuda pessoas, já salva pessoas do suicídio, da depressão, da ansiedade, da loucura ou do desespero de viver. Então, agradeço imensamente a natureza, né, nos permitir experienciar medicinas da floresta, sejam elas quais forem. Inclusive hoje, já um pouco mais adepto também dos sintéticos, que entendo que é uma tecnologia, ainda que feita pelo homem, mas que o homem supostamente também, fruto ou produto da natureza, de alguma forma consegue colaborar, né, com todo esse processo de cura. Inicialmente é isso. Certo. A gente estava conversando ali, Thiago, e eu achei interessante ver essa mudança de vida que você teve, né? E eu até falei contigo que eu me identifiquei com essa situação, porque quando o Renato nos apresentou, falou que você era ateu, e você falou, não sou ateu porque eu não prego isso para as pessoas e não quero que ninguém deixe de acreditar que Deus existe ou não existe, o problema é de quem quiser. E há um tempo atrás, há mais ou menos uns 6 meses atrás, eu era exatamente esse cara. Eu era uma pessoa que eu não acreditava na existência de Deus, porque eu nunca tinha vivido algo nesse sentido, mas eu já estava mais aberto a viver uma experiência desse tipo. E pouco tempo depois, né, em junho, eu estava numa busca ali, estudando religiões e etc., com o intuito de, quando eu começar a conversar com alguém, eu não quero ser feito de trouxa. Esse era o negócio. Então, vou estudar por 1 ano aqui várias religiões, para eu ter um mínimo de conhecimento sobre esse assunto, para eu entender quem está me fazendo de otário e quem está falando comigo de fato. Com certeza. Né? E aí, logo que terminou esse 1 ano, eu conheci a Aline Kummer, que também é host aqui do iCast, né? E ela me convidou para ir para Machu Picchu e tudo, e lá em Machu Picchu eu tive a minha primeira experiência de fato espiritual, porque a Aline tinha me dito, olha, eu sou espiritualista, eu preciso de alguém que entenda de marketing e me ajude a espalhar essa mensagem, e a espiritualidade me trouxe o seu nome. Não te conheço, não sei quem você é, mas talvez valha a pena a gente estar junto. E eu falei, olha, eu não tenho como fazer marketing para algo que eu não acredito e não vivi. Então, o que eu te peço é, por 1 ano, eu vou te acompanhar. No que você me disser que vale a pena eu ir, eu vou junto, para eu poder entender, ver acontecendo, saber o que está rolando, para eu poder te dizer se eu consigo ou não espalhar essa tua mensagem, né? Experienciar de verdade, né? Isso. E já nessa primeira experiência ali com a Aline, foi onde eu conheci o Baba, né? Lá no Peru, lá em Machu Picchu, eu tive a minha primeira experiência espiritual. E a partir de então, para mim, é aquilo que eu te falei, não é que eu não acredite no que eu ouvi,
é que não dá para não acreditar no que eu vivi, na experiência que eu tive, e depois tive outra experiência fora de lá, aqui no Brasil mesmo, né? Fui na Oca, lá onde estava o Baba, a gente teve também experiências espirituais lá. Recentemente a gente fez uma viagem para o Egito e foi muito bacana. E eu queria entender de você, né? Como é que foi isso? Porque até onde eu entendi, você era pastor, você foi pastor por um tempo, depois você deixou de ser pastor. Hoje você é uma pessoa que vive bem, feliz, até onde eu vi ali, tá tranquilo. É uma pessoa que tem os seus aspectos de vida mesmo, né? Sim. Então, como é que foi para você essa experiência de ser um pastor, não ser mais, hoje ser ateu, mas também não é ateu, porque você não prega o ateísmo? Como é que é essa tua vida hoje espiritual e o que você busca para você, né? Certo. Cara, embora a gente tenda a dizer que eu era e não sou mais, eu acho que hoje eu sou até muito mais pastor do que consegui ser o restante da minha vida inteira. Porque hoje eu tenho pelo menos um recurso palpável em que eu consigo dizer para a pessoa, toma isso daqui, e aí você vai até algum lugar e lá você vai ver algo, ou você vai ver alguém, ou você vai receber uma mensagem, e aí você volta com isso e na volta eu vou te ajudar a trabalhar esse conteúdo emocional que eventualmente veio à tona, né? Diferente de quando eu só tinha, o único produto era a fé e eu falava assim, creia. A irmã apanha, ô querida, coitada, né? Eu vou orar por você e... Creia que vai mudar, eu sou usuário a vida inteira e não consigo me libertar de nada disso. Então, creia, sabe? A resposta sempre era, creia. Claro que nem tudo também as medicinas corrigem, nem todas as medicinas curam, nem todas as medicinas transformam, né? Isso é evidente e é óbvio. Mas... explica para quem não conhece ainda, o que significa essas medicinas que tá, você então deixa eu dar um passo antes em dizer, me apresentar, né? Eu já falei da minha gratidão de estar aqui, mas não comentei um pouquinho de quem eu sou. Eu sou o Thiago Alves, eu tenho hoje exatos 40 anos, né? Faço 41 em abril. Sou casado, tenho 2 filhos, né? A Rebeca e o Jeremias, um tem 7, o outro tem 5. Sou advogado, trabalho com isso ativamente, né? Tenho o escritório aberto. Fui pastor. Nasci num berço cristão, como se fala, né, normalmente. Fui pastor por mais ou menos uns de 12 a 15 anos, até que eu, ainda dentro da igreja, conheci as medicinas, talvez numa fase em que eu já estava, assim, um pouco descrente, né, daquilo que eu falava ou daquilo que eu pregava. Talvez, acho que desse jeito você vai ouvir essa história só hoje a primeira vez. E um tanto descrente daquilo que eu falava, daquilo que eu pregava, por um acaso eu estava ouvindo a Rádio Mundial, né, que eu já gosto sempre de brincar dizendo que você que é crente não ouça a Rádio Mundial, porque você é crente, né? É uma rádio mística, é uma rádio esotérica, então sei lá por que motivo eu tava ouvindo aquela rádio. Aí uma pessoa falando sobre constelação familiar. Não sabia também o que era, imaginei assim, constelação deve ser, né, do céu, estrelas, deve ser um bagulho assim da hora. Família das estrelas, acho que eu posso ser disso e tal, fui pesquisar. Aí no final do programa ela deu um horário e o endereço, disse assim, quem tem interesse, é só comparecer. Um bom ariano como eu sou, né? Tipo 7 do Enneagrama, curioso que só, TDAH ainda. Falei, eu preciso ir nesse trem, eu vou, nem sei o que é, não sei se é bom, se não é bom, mas eu tô estressado com tudo que eu vivo, eu quero conhecer esse negócio. Vai ter uma galera, tô dentro. Fui lá, vai ter uma galera, eu vou dentro. Fui lá, cheguei, uma casa normal, né? Então, total gratidão aí a Cristina Long, né? Que é a pessoa que falava nesse programa, hoje minha amiga pessoal, eu fui na casa, ela já me ajudou bastante no meu trabalho de hoje, assim como o seu parceiro da época também. E fui naquela constelação. Chegando lá, uma casa normal, mas de cara já me estranhava assim, um Ganesha, um incenso aceso, né, umas imagens assim meio em japonês, o negócio ficava assim, daqui, sei lá. E eu falava comigo e com aquilo que eu cria na época. Eu falava com Deus, eu tô aqui pela curiosidade que eu tenho, mas eu não me misturo, não me conecto com nada disso daqui, que é tudo pecado, tudo coisa do cão, e não tem nada a ver com nada disso. Eu só vim aqui atrás de saber o que é a tal da constelação familiar. Beleza. Então, o rapaz, né, sentava a gente. Tô aqui em prol da ciência. Né? Tô aqui em prol da ciência. Aí ele sentou a gente, explicou mais ou menos, né, os conceitos principais. Hoje eu sou constelador, inclusive, adoro, um campo incrível. E entendi o processo, aí ele tinha um tapete no meio, e aí ele falava assim, aqui é o campo, e vocês estão sentados em fora, do lado de fora vão ajudar na representação. Falei, beleza, tô só assistindo, né? Aí, conforme começava as constelações, de alguma forma vinha um negócio assim na minha cabeça. Por exemplo, tinha uma cena lá em que era uma moça que estava constelando um assunto feio lá da família dela, e por algum motivo aquele constelador entendeu que deveria chamar o avô e a avó. Chamar, que eu digo assim, escolher alguém que está na plateia para representar aqueles papéis. Então, a constelação nada mais é do que um grande teatro emocional. Na verdade, é um teatro feito para a sua alma assistir, né? O que está acontecendo ali num campo morfogenético da sua vida, ou da sua... ia falar espiritualidade, mas é da sua
do que você eventualmente esteja de fato vivendo. Aí tava naquela trama toda, naquele teatro, e é interessante que à medida que você tá ali, você vai sentindo coisas reais. Então você tá lá, quer de repente dar um arrepiozão, você fala assim, senti um arrepio. O constelador já sabe o porquê do arrepio. Então ele sabe quem que ele vai chamar, ou por que ele vai chamar, e vai incluir as pessoas no campo. Aí me veio na cabeça assim, Ronaldo. Aí eu falei pra ele, me veio um nome na cabeça, Ronaldo. Aí a moça falou, é o meu avô. Falei, não é possível. Eita. Será que eu tô sabendo o nome do avô dela? E é uma história de... Eu fiz os cálculos assim, era tipo mais de 200 anos atrás. Falei, não, eu chutei. Foi um chute muito bem dado. Falei, nossa, foi da hora o chute. E nem de futebol eu gosto. Falei, mas esse chute eu acertei. Passou uma meia hora, falei, nossa, outro nome, Sandra. Ela falou, é a esposa do Ronaldo, minha avó. Falei, não, agora eu tô muito endemoniado. Não, eu tô acertando coisa assim que não é possível. Tem mais de 200 anos, não é possível. Isso foi uma das primeiras, assim, mas diversas outras semelhantes a essa aconteceram. E eu falei, nossa, então tem um negócio aqui, ou acontece algo aqui, que quando eu cheguei num primeiro momento, me parecia ser uma sessão espírita. A sensação que eu tinha é que aquelas pessoas, elas incorporavam ou canalizavam alguma coisa e esse espírito rodava ali e jogava essas informações às pessoas. Hoje, se essa fosse a total verdade, eu não teria problema nenhum em aceitar isso, né? E se é verdade também, eu não tenho problema nenhum com isso. Tô aqui pra experienciar e experimentar, na boa. Agora, naquela época era bastante estranho. Aí eu fui estudar a constelação, entendi o processo, entendi o fenômeno como um todo. E aí, naquele contexto, também ouvindo ainda a rádio, eu ouvi um outro rapaz, um psicólogo, que falava sobre uns procedimentos de saúde. E aí eu fui fazer um curso de marketing com o Adolfo Conrado, né? E aí eu sentado lá atrás, eu olhei pro lado, exatamente pro lado direito, e era ele. Com o kipá na cabeça, o talit nas costas. Aí ele olhou pra mim e falou, sou eu mesmo. Carlos Henrique Arouca, do programa da rádio que você ouviu. Eu falei, tá bom. E aí ele olhou pra mim de novo e falou assim, e aí, quando você vai tratar desse seu diabetes? Eu falei, não tenho diabetes. Ele falou, esse pescoço escurecido assim pode ser pré-diabetes, hein? Vai lá no meu consultório, eu vou te dar umas dicas, umas ajudas e tal. Aí eu fui, umas 2, 3 sessões. Aí ele falou, cara, eu acho que você tá pronto pra conhecer uma coisa, mas eu ainda não tenho coragem de contar o que é. E pelo que eu vi que você é curioso, se eu contar, você vai atrás. Falei, beleza. Isso foi a 3ª sessão. Na 4ª sessão, sentei lá na recepção dele, sentei na cadeirinha do meio, 2 meninas sentaram, com o celular na mão. Miga, essa louca, você vai no ritual esse final de semana? Eu já, o Doberman em mim já pulou, falou, opa, ritual? É o que ritual? Isso deve ser coisa do capeta, com certeza, né? Ela falou, então, é no dia tal. Eu anotei. O valor é tal. Eu anotei. O endereço é tal. A irmã que cuida é tal. Deu o nome, deu o telefone, deu tudo. Isso era uma terça-feira. Na sexta eu arrumei minha mochilinha, assim, com a mesma curiosidade eu não sabia nem o que era. Sabia nada. A mesma curiosidade da constelação nasceu pra essa mesma coisa. Aí eu anotei tudo, e fui. Peguei o carro, viajei até Juquitiba. Depois de chegar lá perto, são quase 20 quilômetros só de estrada de terra. E eu já desesperado, porque não tem sinal. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu tô indo pra um cativeiro? Será que isso tudo foi armado? Os caras vão me matar, né? Acho que é alguma coisa desse tipo. Quando eu cheguei lá, eu tive certeza que era isso. Mas até o caminho era só uma sensação, era uma impressão. Mas beleza. Cheguei no lugar, aquele monte de gente, todo mundo de talit, de kipá. E o povo, eu achava um pouco estranho, mas assim, muita gente fumando. E também vi muita gente com guias nos braços. Falei, esses judeus... É porque é uma sinagoga, né? Chama Templo Hateva. Falei, esses judeus aqui estão meio estranhos, né? Os caras meio que fumam, os caras meio que bebem, os caras meio que se vestem de branco. Será que eu não tô um negócio de pai de santo? Será que eu não tô um negócio de macumba? Falei pra minha esposa, né? Ela falou, sei lá, de qualquer forma, eles são judeus, né? É uma sinagoga. A minha igreja, enquanto cristão, tinha um viés totalmente judaico-messiânico. Então, também já fui pra Israel. Então, as músicas que a gente tocava era tudo em hebraico, a gente lia a Torá, aquela coisa toda. E aí, ver aquela vestimenta toda não me assustou muito. Embora eu fiquei levemente perturbado, mas me permiti entrar. Eu saberia o que seria se eu tivesse pego a fila. Porque na fila teria que ter preenchido a ficha de anamnese e teria que ter feito todo o acerto, teria que ter feito a contribuição. Aí eu saberia, vim tomar um tal da ayahuasca, né? Ainda bem que eu não peguei a fila. Porque se eu pegasse e soubesse, eu já pesquisaria. E ali mesmo eu já desistiria e correria de costas. Aí entrei lá no salãozão deles, né, na sinagoga. Ele estava fazendo a explicação dele, que é a porção da Torá. Tudo bonitinho, como eu sempre ouvi nas sinagogas, que vira e mexe, eu ia nas sinagogas de sábado de manhã. Beleza. Aí, ele tá lá fazendo a explicação, tá? E eu todo olhando tudo, né? Cada detalhe. Então, eu vi as velas do Shabbat acesa, eu vi o pessoal de Kippah e de Talit, vi os outros ornamentos todos, a Torá aberta lá. Falei, beleza, estamos numa sinagoga. Fabiana, fica em paz, aqui é seguro, é de Deus, né? Na época, Hashem, né? Estamos em casa, é o nosso povo, é a nossa galera. A gente ama essa cultura, a gente lê o livro deles, estuda tudo que eles estudam, a gente até tenta falar igual eles, então é a nossa galera, estamos em casa. Aí ele lá falando no microfone, de repente ele me olhou e falou, pastorzinho, você aqui, você não estava pronto, não era a hora.
Aí ele falou, não, pensando melhor, se você veio, você tá pronto. Largou o microfone, foi lá atrás, pegou o copinho e falou, toma, mas toma inteiro, no final eu te explico. Só pra você? Só pra mim. Aí ele falou, como ela tá grávida, eu não vou dar pra ela, mas ou eu posso dar uma gotinha só pra ela ver o sabor. Falei, se ela quiser, pode dar. Aí ele botou um fiozinho no copo, grávida mesmo, e ela tomou, falou, é que o sabor é estranho, né, é diferente. E aí eu tomei tudo, nem tinha um pra mim, eu até esqueci daquilo. Não é um Yakult, mas é melhor. É pré e probiótico de verdade, né? É serviço da vida. E aí, eu tomei, fui sentar no meu lugar, tava tocando as músicas em hebraico. A banda deles é incrível, porque tem violino, tem saxofone, tem harpa, tem fagote. É uma mini orquestra, né? E a gente lá cantando as músicas. Ô, Shalom, Bimboromá, bababá, e Shabbat, aquela coisa toda como se fosse na sinagoga. Então, tô tranquilo. De repente, eu fechei o olho, mais ou menos uma hora depois. Começou a me dar um enjoo, né? Eu falei pra ela, acho que eu não... Talvez a salada que eu comi na vinda não me fez tão bem, então eu tô sentindo um negócio estranho, porque realmente eu não sabia onde eu tava, por que eu tava e o que eu tinha tomado. Nada. Muito menos o que ia acontecer, porque se eu soubesse, jamais eu teria feito aquilo comigo mesmo, né? Mas ainda bem que foi como tinha que ser, é um conceito de constelação. Foi como tinha que ser, e se eu soubesse, eu teria atrapalhado. Então foi bom que eu não soube, não me sinto enganado, nem iludido, nem nada do tipo. Foi como eu tinha que ser de verdade. Porque talvez a coragem que eu precisava na época pra ter feito o que eu fiz e tomar tudo que eu tinha tomado, essa coragem eu tenho hoje. Mas aí, passados 5 anos, talvez eu não tivesse chegado a esse ponto. Eu estaria lá ainda, estaria preso naquilo. E tá ótimo. Tomei, passado 1 hora, quando eu abri o olho, tava tudo pegando fogo no salão, né? Não era estranho, porque ainda estava na vibe judaica. Então, as músicas, tudo pegando fogo, eu piscava o olho assim, continuava pegando fogo, e eu coçava o olho e continuava pegando fogo de olho aberto, de olho fechado, mandalas de olho aberto, de olho fechado. Eu falei, Fabiana do céu, tá acontecendo, é agora. Eu não sei se é esse lugar, se é esse dia, não sei. Mas sabe as experiências espirituais que eu busco pela minha vida inteira? Ela falou, eu falei, acho que tá acontecendo agora. Eu tô tendo literalmente agora uma visão assim que você não faz ideia. Ela falou, então só fecha os olhos e curte. Beleza. Aí, dito isso, eu preciso entrar no adendo dessa minha sede, né, por essa busca que eu tenho. Eu, como cristão, normal que sempre fui, eu li a Bíblia inteira 4 vezes, só o Novo Testamento eu li mais de 20 vezes. Ao longo da minha vida, eu fiz vários jejuns de 21 dias só tomando água, ou só tomando líquidos, ou só comendo pão puro. Mas os piores foram os 3 jejuns que eu fiz só de água. Literalmente, pegava só água por 40 dias. Então eu saio, normalmente, dos meus 100 quilos, eu chego a pesar 60, 62. Eu fico cadavérico. Mas é porque a Bíblia falava que há determinados tipos de demônios que só saem por meio de jejum e oração. Aliás, a maioria das religiões, elas pregam o crescimento espiritual através da autoflagelação, que é o autossofrimento. Então, daí, inclusive, nasce o conceito de preceitos, né? Que inclusive, as religiões também enfiaram nos meios da ayahuasca. Mas até aí, nada contra, né? Eu acho que não ajuda nada, mas também mal não faz, né? Com certeza. Mas aí vinha desse conceito, essa sensação de que você só alcança o divino, você só cresce espiritualmente à medida que você só faz sofrimento, que você se inflige o próprio sofrimento. Então, nesse meu caso, eu fazia, por exemplo, orações de madrugada, jejuns, vigílias, orações. Eu cheguei aí em mais de 10 congressos em diversos lugares do Brasil. Não sei o que lá, da busca do Espírito Santo. Aí, corria, enchia o carro de gente, bora pra lá, viajar 1.500 quilômetros. Chegava lá, assistia tudo, olhava tudo, falei, não foi 10 que o Espírito Santo quis me pegar. Então, voltava pra São Paulo, ia no próximo retiro, no próximo, até que não encontrei nada. Quando eu cheguei na ayahuasca, que você toma aquele copinho, aí não tem opção. Não tem opção. Aí... Quando você vê, já tá lá. Quando você vê, você já tá. Então, dentro deste conceito, pra mim é super tranquilo e suportável que as pessoas, de fato, acreditem numa experiência espiritual ou numa experiência divina quando tomam o chá e acreditem por todas as falas que se tem, que aquilo sim é a molécula de Deus, aquilo sim é o chá de Deus, é o licor de Deus, enfim, qualquer adjetivo que queiram dar, eu não tenho problema nenhum com isso. Onde que eu estava? Certo. Aí a gente estava falando sobre a medicina. Essa sobre foi a medicina. Primeira, então, que você Essa foi a primeira. Ainda lá, eu tomei a decisão. Eu falei, é isso. Se eu que sou o louco alucinado, tô buscando isso tudo e nunca encontrei, mas por algum motivo eu caí aqui e encontrei esse caminho até Deus, ou até as experiências divinas, eu vou levar isso pra minha igreja. Ali eu já tinha resolvido, vai nascer um negócio. Só não sabia onde, nem como, nem com quem, nem quando, nem como que tudo isso se daria, né? Aí saí de lá, teve o ritual. Mas lá eles te explicaram que aquilo era ayahuasca. Então eu só contei a parte boa, né? Aí passado mais ou menos 1h40, 1h50, começou... Vocês são disso, vocês sabem, né? Quando começou Saravá, Exu, Exu Marinheiro, aí eu pirei.
Porque aí eu passei a ver as coisas. Eu vi... Você tava no pico da força. Eu tava no pico da força. Isso foi lá, embora seja uma casa judaica, hoje eu entendo que eles são universalistas. Então eles fazem rituais, por exemplo, na vibe dos indianos, ou na vibe mais do axé mesmo, ou como é o caso lá, bem do mestre Irineu. E tranquilo. Enquanto era só hebraico, eu falei assim, eu não tô entendendo nada, mas o lugar é seguro. Então, eu não tô entendendo nada que o senhor me ensina, mas o senhor é o meu baba, então eu só... deito no seu colo e vou, porque você é do bem, então você vai me levar para um lugar bom. Então, era um rabino que me deu um negócio. Até então, eu nem sabia que aquilo que eu tava sentindo era por conta do chá que eu tomei. Eu nem sequer fiz essa associação. E que aquilo era um chá, e que aquilo era psicodélico, ou que aquilo era enteógeno. Nem sabia de nada disso. Só tomei e fui, porque o rabino me deu. Rabino é de Israel, rabino é de Deus, é o filho de Deus, tem a Torá, estão cantando em hebraico, é um Shabat. Minha esposa tá aqui, meu filho tá aqui, não é possível que vai ser ruim. Aí eu vi uma carranca. Eu vi mesmo, isso tem lá, fisicamente. Uma carranca do lado esquerdo, aí do lado de lá eu vi um congá, né? Preto velho, Marias Padilhas, vela vermelha, vela preta, crânios pendurados. Eu falei, isso tava aqui quando eu cheguei? Com certeza tava, porque aquilo não foi montado durante o ritual. Só que eu não via, porque quando você não quer ver, você nunca vai ver, né? Há olhos de ver e há olhos de enxergar, são verbos diferentes. E aí eu totalmente crente daquilo, né? Só tomei. Aí quando eu comecei a ver esses negócios e as músicas, eu não sei o que lá, o caboclo, e a mata, e a floresta, e a jurema, e o Exu. Falei, meu Deus do céu, gente. Aí eu pegava a minha chave do carro, tá lá no estacionamento. Eu batia assim no canivete e falava, Fabiana, corre daqui, Fabiana. Esse lugar é um lugar de sacrifício. Aproveita que eu que sou o gordo do casal e corre você com as crianças, porque você sabe dirigir. Então você vai embora pra São Paulo enquanto eles me sacrificam. Enquanto eles me sacrificam, até matar, cozinhar, assar e comer, dá tempo de você chegar no ABC tranquilamente. E ela falava assim, Thiago, cala a boca. Eles tocam super bem, tá incrível, o negócio tá da hora. Eu falei, não, Fabiano, o pessoal tá dançando assim, ó. E não sei o que lá. Muita gente falava em línguas, né? Naquele contexto. Hoje eu, inclusive, entendo os porquês e tal, dentro da forma que eu consigo entender. E falava, gente, agora tá muito estranho isso daqui. Gente, tem muito macumbeiro. Esse povo, eu achei que era judaico. Aí tá esses monte de macumba, esses monte de imagem, de vela, de crânio, de tudo. Eu tô no inferno. E eu pedia muito perdão a ela. Falava, meu, me perdoe por ter trazido você nesse antro do demônio. Eu falava com essas palavras. E ela lá plena, porque ela não tomou, então ela assistia de fora, como assim, ó, de fato, viemos num culto de uma outra religião, mas assim, não tem perigo. Mudou, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? E eu olhava pra ela e falei, não, você que não tá bem, você não tá vendo o que eu tô vendo. Porque, de fato, ela não tava na força, então ela não estava vendo o que eu tava vendo. E lá também é uma vibe meio que do Daime, né? A força, né? Não, então, eu não sabia que era a força, eu não sabia nem o que eu tinha tomado. Pra quem tá vendo a gente, o que significa eu tava na força, não tava na força, ela tava, não tava, o que é isso? Sim, a força é o verbo que se usa pra dizer quando você está sob efeito daquela medicina, né? Então, numa linguagem mais chula de hoje, fala assim, bateu, né? Tá na brisa, não? Então, você está sob efeito daquela medicina. Bateu uma onda forte. Bateu uma onda forte. Então, tomei, mas eu não sabia o que era, nem que era força, nem nada do tipo. Na minha cabeça ainda era o lugar, era o dia, um encontro ali que aconteceu, e naquele dia, aprove a Deus me destravar e eu vivi as experiências visuais, assim, ou sinestésicas e das minhas sensações, as mais incríveis possíveis, né? Tanto é que era de olho aberto, de olho fechado, tava descontroladamente descontrolado. E lá também tem uma vibe meio do Daime, então mulheres ficam de um lado e homens do outro. Só que como ela tava grávida, então ela toda hora ela dava uma voltinha e parava do meu lado, que era a minha salvação. Porque o rabino não tinha mais acesso a ele, lá é grande, lá chega a reunir 350 pessoas por vez, né? E é bem grande, do fundo até chegar na frente. Aí eu tentava me focar na música, já que eu também sou músico, eu falava, nossa, tá muito bem afinado. Aí nesse momento todo mundo já tinha consagrado a ayahuasca ou não, foi algo só pra você? Não, consagra já no início. Tá. Não, ele me deu primeiro e aí foi continuar a palestra dele. Então, quando eu entrei na força, as pessoas ainda estavam começando a tomar. Eu conseguia assistir, né? Porque se eu visse aquela cena toda, a oração, o pessoal se benzendo, por conta de cada uma das religiões, eu já estranharia. Falando, não, isso daí... Não tinha começado a cerimônia. Não tinha começado a cerimônia. Sem água, tu não beberia. Não beberia mesmo. Mas de jeito nenhum, né? Eu era desse crente xiita, assim, fatal. E só estava um tanto entregue, talvez 100% entregue, porque eram judeus. E o judeu, não sei se vocês têm essa informação, mas... Se você abrir a porta, o judeu ele não entra primeiro, ele olha, ele pisa o pé e olha a primeira sala. Talvez por conta disso daqui ele pediria pra você tirar. Um judeu que seja mais ortodoxo. Tem um incenso e tal, eu não quero. Tem uma imagem de, sei lá, da Aparecida, ó, você pode tirar? Se você não tirar, eu não entro na sala. Então eu era ortodoxo também nesse nível, né? De tipo, se eu for na casa dele que é baba, nem ferrando que eu tomava água na sua casa. Mas de jeito maneira. Por conta desse preconceito de religião, né?
Aí, beleza, começou o saravá todo e aquela batuqueira toda. E eu tava desesperadíssimo, porque eu falava assim, gente, é um centro de macumba, como é que eu caí nisso, né? Como é que eu, usando as suas palavras, como é que eu fui tão trouxa, tão otário de cair num negócio desse e eu não consigo nem andar, eu não consigo falar, eu não consigo respirar. Eu pedi ajuda pros guardiões. Eu falei, irmãos, tira ela daqui, pelo amor de Deus. Eles olhavam pra mim assim, ó, tudo na força, todo mundo na força. Eu falei, tá todo mundo louco igual eu? Pra quem que a gente pede ajuda se algo der errado, né? Aí ela falou, só confia. Tira todo mundo daqui, Tira porque todo só mundo você daqui. que tá sóbrio. E a batuqueira toda, e aí faz aquela coisa toda, e lá, como é inário também, ficava de pé e sentava, e vai pra um lado, e gira, e tem bailado. Aí o som começou a me enlouquecer, porque de alguma forma eu tentava entender o que estava sendo dito, entendia mais ou menos. Né? Racionalizar. Mas assim, não tinha força de ficar de pé, queria vomitar, queria sentir os enjoos, né? Aí um pouquinho mais pra frente a gente fala um pouquinho dos detalhes de quando se está já na força. Mas assim, eu não entendia nada daquilo, não sabia o que eu tinha tomado, não sabia o que era força, que hora começava, que hora acabava, se eu ia sair vivo, né? Porque o meu desespero, eu fui sequestrado, né? Uns sei lá quantos anos atrás, eu, minha esposa, um pessoal da minha família, a gente ficou no cárcere privado ali, umas 2 horas mais ou menos, todo vendado, amarrado, mão pra trás. Então a minha sensação era de que eu tinha voltado pra aquela cena e agora daria certo. Porque agora eu estava rendido, assim, eu estava totalmente entregue sem nem ter nada na mão. Então assim, é só matar que eu já tô aqui. Só estender a mão e pronto. Não tinha força de lutar contra nada. Que é o processo, né, de quando você está na força, naquele nível. Aí, beleza, acabou o ritual, teve o lanche, no final tem a partilha, né, e ele fala assim, aí ele já começou por mim, e aí, pastorzinho, quer falar alguma coisa? Eu falei, só olhei pra ele assim e falei, não, agora não vai ser bom pra você o que eu tenho pra falar agora, exatamente agora, na frente de todo mundo, então me deixa quieto. Aí acabou o ritual, ele falou, e aí, gostou? Eu falei, você tá maluco, eu não volto nesse lugar nunca mais, nem que você me paga, eu não piso aqui jamais, não me dá isso nunca mais na minha vida, pelo amor de Deus. E entrei no carro, ele falou, você tem que esperar 2 horas. Eu disfarcei, fui por trás da fogueira, pulei a cerca, fui embora, eu só queria ir embora dali, porque eu já tinha me livrado de ser o sacrifício, ele ainda queria que eu esperasse 2 horas, eu falei, não, agora vai dar certo e vão me matar. 2 horas foi o tempo que eu fiquei encarcerado. Não, tanto é que eu fui embora, peguei a esposa, levei com as crianças, fui pra dentro do carro, eu falei, acho que eu não tô tão bem pra dirigir. Ela falou, então espera uma meia hora. Esperei lá meia hora, botei um louvor no carro, que era pra me limpar daquela, da macumba toda que eu ouvi. Falei, meu Deus do céu, só pedia perdão. Mas ali já nasceu um negócio, né? Do tipo, cara, é engraçado. Se eu fiz errado, se eu tô te ofendendo, por que você não me protegeu? Se macumba é tão ofensiva pra você, por que você deixou eu vir nesse negócio? Então, Entendi. Meu perdão aqui já não é muito verdadeiro. Já questionei ali. Entendi. Eu falei assim, se eu tô num lugar que não fazia bem pra minha vida, por que você deixou eu vir aqui? Então assim, ou isso não é tão mal como me fizeram pensar a vida inteira, ou é muito mal e você que não me ajudou, entendeu? Então, depois nós discutimos essa treta aí, peguei o carro, liguei e vim embora. Eu não lembro se a rodovia, acho que é Regis Bittencourt, ela só tem 2, né? Mas pra mim tinha 3. E a do meio era laranja. E ela falava assim, Thiago, vai na do meio. A do meio era deixar uma roda, um lado do carro, no meio da pista. Porque se eu ficasse muito pra esquerda, podia ser que eu batesse no guarda-rei. Se eu ficasse muito pra direita, podia ser que eu saísse da pista. Então não é seguro de jeito nenhum dirigir, né? Em até 2 horas, força, 2 horas e meia na força. Mas eu só queria correr dali, eu não tinha como, não tem sinal, não tinha como pedir ajuda, porque se eu pudesse pedir ajuda, eu ligaria pra alguém e falaria, pai, eu tô sequestrado no lugar, gente, alguém me salva daqui, pelo amor de Deus. Eu seria desse tipo, que chamaria a Globo, a polícia, falaria, gente, a OAB, alguém me salva, pelo amor de Deus, liga pra corregedoria, faz alguma coisa, eu tô sequestrado, vão me matar. Eu faria um inferno, ainda bem que não tem sinal, né, hoje, e eu também já passei por isso enquanto padrinho, né, e tive que segurar uma PM lá, senão ela ia chamar o Águia lá de helicóptero e tudo, e... Beleza. Entendi, né, o que ela passou, porque eu já tinha passado. Nesse aspecto seu aí, eu acho legal até trazer aqui relato também, né? Há um tempo atrás, logo que eu cheguei no Brasil depois de Machu Picchu, eu cheguei pra minha esposa e falei, ela perguntou, e aí, como é que foi lá? Eu falei, amor, olha, ou eu enlouqueci lá e nada daquilo foi real, e eu vou descobrir aqui que eu tô doido, né? Aproveita que você é médica, você já me interna aí, já cuida de mim, porque a experiência lá foi bem diferente do que eu tô acostumado em sobriedade, digamos assim. Sim. Ou então, aquilo foi real. E para eu descobrir se aquilo foi real ou não, eu preciso ir num ambiente daquele aqui. Se houver uma continuação do que eu vivi lá, não foi loucura. Realmente, eu despertei para algo que antes eu não era desperto. Se não houver essa continuação, né? Se for simplesmente uma loucura mesmo, eu vou descobrir, vou te falar. E a gente vai lutar contra isso juntos, né? Sim. E aí eu fui na Oca. O Baba tinha dito que ele ia também e tal. Tava tudo organizado pra gente ir. Levei minha filha mais velha, que tá aqui. Ela tem 24 anos, né? Tava com 23 na época. E ela foi junto comigo, que era... Aquela moça é sua filha?
mais velho. Eu juro que eu diria que vocês ambos são irmãos. Irmãos de verdade. Então, eu levei ela lá e o Baba, na ida, ele falou, ó, não vai dar pra eu ir. Eu falei, rapaz, agora fudeu, porque a única pessoa que eu confio lá não vai, né? E agora? Ferrou. Mas eu falei, não, eu vou do mesmo jeito, vamos lá. Eu parei o carro de um jeito que dava para fugir, se precisasse. Né? Já deixei tudo no jeito. Ensinei a minha filha, que ela não sabe dirigir. Eu falei, ó, você vai dirigir um pouquinho, porque se o bicho pegar lá, tem 2 que sabem dirigir, entendeu? E você ajuda e tal. Eu organizei tudo, fomos lá e tive de novo uma boa experiência. Aí falei com a minha esposa, não, a próxima vez, semana que vem, eu quero que você venha. Levei meus outros 3 filhos e a minha esposa. Quando a gente chegou lá, ela ficou no... Caramba, o que é isso? Você me trouxe para um centro de macumba aqui, que diabo é isso? Loucura. E aí começou a ver o pessoal consagrando, né? Ela consagrou também, consagrou o ayahuasca. Minha filhinha de 8 anos consagrou um pouquinho também, tudo. Era um dos herês, né? Que tinha, a gente estava indo lá para o ritual dos herês. Nessa o Baba tava. E aí começou o ritual. Ela consagrou a ayahuasca, ela médica, olhava para todo mundo. Quando começou a dar força em todo mundo, ela começou a falar, esse é esquizofrênico, aquele é todo mundo psiquiátrico aqui. Me trouxeram para um lugar que eu não devia ter vindo, ficou aterrorizada, né? E começou a julgar todo mundo. De repente passa uma pessoa, encostou nela assim, aí ela já assustou, o que tá me tocando aqui? Aí falou, olha, eu sei que você está julgando todo mundo e para de julgar. Segue o teu processo, entendeu? Se estiver difícil não julgar, fecha os olhos. Fica aí tranquila, teu marido está aqui, tua família também, está todo mundo bem. Mas deixa que as pessoas tenham o processo dela, porque o teu julgamento, ele está sendo percebido e está sendo algo que está incomodando as pessoas e elas não estão te falando sobre isso. E aí ela... Caramba, como sabe que eu tô julgando? De onde veio isso, né? E fechou o olho um pouco, depois ela largou tudo e foi deitar. E, cara, há muitos anos ela não dormia tão bem quanto ela dormiu aquele dia. E a gente dormia lá na Oca, né? Eu perguntei dela no dia seguinte, ó, amor, resume pra mim, assim, em uma frase, o que a gente viveu? Ela, você me levou numa rave espiritual e dormiu todo mundo num albergue. Foi isso, pra ela ali. Que todo mundo dormindo no chão, né? E aí eu falei, e pra você, como foi a experiência? Ela falou, no início foi horrível, aí passou essa situação, depois eu fui dormir e eu dormi de um jeito que eu nunca tinha dormido. E ela dormiu assim, de 5 horas da manhã terminou tudo, ainda bem, ela não viu os herês, aquela doideira toda, porque ali ela teria mandado a gente embora, né? E aí ela estava dormindo, aquela barulheira dos herês e tudo aquilo acontecendo, e ela lá, dormindo, ela tem sono leve. Dormiu pesadíssimo lá, 5 horas da manhã terminou tudo, a neném nossa acordou, que tinha 2 aninhos na época, estava lá, né, vai fazer 3 anos agora, e eu fiquei cuidando de todo mundo, 10 da manhã, de repente ela acordou. Eu falei, amor, agora deixa eu dormir um pouquinho para eu poder conseguir dirigir, né? E aí dormi das 10 até umas 11h30, meio-dia e tal, e aí a gente foi embora, e ela falou, olha, eu entendi o contexto lá, não tive essa vivência espiritual que você relatou, mas não me senti bem. Me levou para um centro de macumba sem me falar, achei muito esquisito isso, as pessoas lá muito estranhas, gostei do Baba, achei ele uma pessoa de bem, algumas pessoas lá que a gente conversou foram tranquilas, mas achei muito estranho. Tinha uma pombagira lá que incorporou num homem e para ela aquilo foi, cara, que isso? Escandaloso demais. Um homem aqui me abanando com esse leque, quem ele acha que é para poder chegar perto de mim assim, entendeu? Se sentiu meio... invadida, né? Invadido o espaço dela ali e passou por essa situação. E aí criou meio que um bloqueio naquilo. Só que depois de um tempo, ela estava se sentindo mal, começou a ter ali uma crise existencial, até se perguntando, pô, tô com 34 anos, sou médica, 33 na época, né, sou médica, não sei se é isso que eu quero da minha vida e tudo mais, e se questionar. E aí eu conversei com o Baba e falei, Baba, ó, eu ganhei de um amigo um cogumelo. Só que eu não sei se eu posso levar isso para minha esposa, né? Aí ele falou, Marcos, se ela quer consagrar,
só esteja lá perto e tal, deixa ela no processo dela, não interfere, e se é algo que ela deseja, deixa que ela consagre, não tem problema. E aí fui lá, fiz, de acordo com o que eu já tinha visto ele fazendo o cogumelo e tudo, até lá no Gui, né, foi quando eu vi mesmo, que ele me chamou para ver como é que era, triturei o cogumelinho e tal, fiz um chazinho ali para ela, né, com um pouco de, não tinha limão, fiz com suco de laranja, misturei, entreguei para ela, e ali ela teve uma experiência espiritual. Sim. E aí quando ela terminou, ela falou para mim, amor, eu vivi algo, e aí me explicou o que ela tinha vivido, né, e agora eu tô naquele teu dilema. Se a próxima vez tiver uma continuação, não é loucura. Bom, né? E aí, então, muitas vezes, né, você que está assistindo a gente aí, nunca teve nenhuma experiência com alguma medicina. A gente falou aqui, eu falei do cogumelo mágico, né? Ele trouxe o ayahuasca, um rapel, coisa do tipo. E, cara, o que eu penso hoje é, as medicinas, elas estão aí, independente se você gosta dela ou não, né? Se você acredita nela ou não. E se você se permitir, tiver uma experiência, eu acredito que a partir disso é mais fácil de você compreender, porque para mim as medicinas sagradas, elas não tem como, a gente pode trazer relatos e tudo mais, mas te explicar sem que você vivencie isso é algo que vai ser... Como, né? A gente vai ficar chovendo no molhado aqui. Com certeza. Mas é só para você poder entender, né? Ele falou sobre o ayahuasca. Explicar o inexplicável, né? Eu falei sobre o cogumelo aqui, algumas experiências que eu já tive também com cogumelo. Mas e aí? Aí você voltou para casa, terminou lá esse processo, achou que nunca mais ia ver isso na vida, não queria, que nunca mais voltaria. Aliás, eu resolvi que nunca mais vou mexer mais com isso, porque... É quase como quando você sobe num quem já foi ali no... Eu chamo de Whitney Houston, né? Mas é o Whitney Wild, o parque. Quando você pisou no tobogã, que você soltou, se passar do 10% dele, você resolver voltar, não tem mais como segurar. Então, assim... Se você não gosta de chegar aos finais, não brinque com esse começo. Porque não tem como não ir. Engoliu, vai. Pode vomitar, até porque quase tudo que você engole, em 10 minutos, tá muito na corrente, né? Sanguínea. Então não tem como voltar atrás. Mas vai porque é muito bom. O sofrimento do início se justifica demais pelo benefício do final, né? Então super vale a pena se você estiver dentro das condições de tomar e o lugar o mais adequado possível. Porque como saber se é a hora ou não de você tomar e o melhor lugar para você tomar possível? É onde, com quem e como. Se o onde for um lugar que você sabe que é respeitoso, se com quem você vai tomar, você pode confiar tranquilamente, não é uma dica, tá, gente? Mas você ficaria totalmente pelado? Você ficaria totalmente pelado ao lado do seu amigo para viver essa experiência? Ficaria. Esse cara não me zoaria, ele não tiraria foto, ele não mexeria comigo e não me abusaria. Então, assim, confie plenamente na pessoa que você vai tomar a primeira vez. E o como é se você tá com o seu interior e o seu exterior, né, muito bem organizado para viver uma experiência de muita reviravolta, de muita intensidade. Então é pegar você literalmente, virar de cabeça para baixo, chacoalhar bastante e ver o que sobra, né? Se a fé é fraca, não vai não que você termina de perder ela. O que eu aconselho, inclusive, nesses aspectos todos, vá também se você sentir que é o teu momento. Não porque insistiram para você e vai e faz, toma e não sei o que, não. Esse seria o meu quarto... que não insistiram para ele, né? Não. Só te oferecer. Você que virou, ninguém enfiou na tua boca. Eu fui confiando, no caso, no lugar, na pessoa e o como não existia porque eu não sabia o que era, né? Então, eu só fui. E aí, o retorno? Como foi? Aí, fiquei arrependidíssimo de ter tomado e tal, mas isso era um sábado, né? Na sexta-feira seguinte da semana que vem, teria um trabalho com a família do próprio mestre Irineu. Que eles trouxeram lá do Acre e era naquele lugar. Eu falei, mas quem é mestre Irineu, né? No mesmo espaço. No mesmo espaço. Eu falei... Eu já tô lascado mesmo, eu vou. Eu juntei, aí eu ferrou, né? Porque eu comecei a chamar as pessoas da igreja. Então eu chamei lá mais 2, 3 irmãos, 2 aceitaram. Aliás, um aceitou e foi comigo. Cheguei lá, ele falou, Thiago, e aí? Aí aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu falei, querido, depois eu te explico. Ele falou, cara, você é o meu pastor. Ele não viu as caveirinhas também. Não, e mesmo que visse, ele falou, você é o meu pastor, você tá mandando eu tomar? Eu só tomo e pronto, não, né? E a sua confiança, por exemplo, não baba. Ou num amigo forte, ou... A sua esposa não foi com base nele, a sua esposa foi com base em você. Então sempre vá com base numa pessoa que você confie e conheça. De fato. E aí, esses membros, no caso, essas ovelhas, já estavam com base na minha confiança, na minha experiência. Eles até brincaram assim, você é o meu pastor e nada me faltará. Se eu perder minha salvação, a culpa é totalmente sua, então eu tenho como recorrer. Eu falei, querido, vai na minha que você não se perde. Mas desesperado, né? Sabendo assim, que eu achava que seria menos sofrida do que a primeira, mas
Passado lá 3, 4 dias que eu vi que aquilo tudo eu observei, mas não absorvi. Eu, de certa forma, estava com aquilo, mas aquela carranca não falava comigo, aquelas velas eu tinha menos conexão ainda, aquele crânio eu ousava pensar que no final das contas, por baixo dessa pele também tem um crânio daquele, né? Que é um conceito da maçonaria, inclusive. Ele só tá pendurado, mas depois eu descobri que lá tem muito maçom, então isso é um símbolo maçom forte, né? De mostrar que por baixo dessa pele todos somos iguais. Então eu falei, não é uma invocação do demônio ter ali o crânio e tal. Então eu estudei um pouquinho de leve, já na sexta seguinte eu fui. E fui 20 e tantas vezes, mais ou menos, até esse lugar, né? Uau. E pensando, como é que eu vou fazer pra levar isso pra igreja? Porque... Foi daí que surgiu o termo pastor ayahuasqueiro lá? Não, o termo, na verdade, saiu... Foi o pessoal do próprio Rauschcast que... Foi no podcast que falaram isso. Que falaram isso, porque quando eu fui no podcast, e aliás, quando eu fui tomar ayahuasca, eu ainda tava com a igreja aberta, totalmente aberta e plena e funcionando. Tanto que eu fui no sábado, nessa cerimônia, no domingo, quando eu voltei... por parte da igreja de consagrar isso? Tem toda a proibição possível que você possa imaginar. Da Bíblia não diria, mas da igreja com certeza. A religião em si não permite. A maior parte das religiões não quer. Qual era a religião que você representava na época? Não, o cristianismo, o protestantismo, igreja evangélica mesmo, em sua essência, né? Eu nasci na igreja adventista do sétimo dia, depois fui para a igreja adventista da promessa e ali eu fiquei a minha vida inteira, até que lá hoje eu me considero até um semi-anarquista, digamos assim, né? Então eu já um tanto anarquista naquela época, anarquista espiritual, talvez, fui convidado a me retirar, mas foi uma expulsão mesmo. Falei, irmão, você tá pensando muito diferente, você quer coisas diferentes. E o que eu queria diferente era assim, eu ia, não sei se vocês já ouviram falar na Marcha para Jesus. Hoje, a marcha, ela é presidida pelo pessoal da Igreja Renascer. Mas os adventistas, eles são muito fechados. Então, assim, você só deve ouvir música nossa, ouvir coisa nossa, ir nos nossos eventos, nos nossos cursos, nos nossos estudos. E eu falava, não, a galera da Batista também é legal, a galera Renascer também é legal, a galera Bola de Neve também é legal. E aí eu ia e fazia os motins dos jovens pra gente ir, a gente ia escondido, comprava os ingressos, as passagens, eu enfiava todo mundo no meu carro, 16 anos, e a gente ia embora pra esses eventos. Até que um dia o pastor cansou e falou, querido, você tá convidado a se retirar, porque você é muito rebelde, né? Você não aceita o que a gente fala, você não quer, você não briga, tal. Ainda leva a galera embora. Ainda leva a galera. Eu falei, pastor, é o seguinte, a gente é ovelha, né? Então, a ovelha sempre precisa de pasto novo. E a gente é jovem, a gente tem 16 anos, já não posso fumar, não posso beber, não posso trepar, né? Porque todas essas coisas, um cristão, eu diria autêntico, mas assim, um cristão um tanto fiel, devoto, respeita essas coisas. Então, assim, eu já não posso nada do que minha carne mais pede. Eu não posso nem ser feliz, eu não posso nem ir num evento de rock, que era um rock gospel na época, pra pular, eu só quero pular. Eu não vou estar bebido, fumado, cheirado, não vou estar nada, nem sequer, até virgem, eu casei virgem praticamente, né? Então, assim, e aí, eu não posso nada, eu só quero levar os jovens num outro, seria como o irmão que é de candomblé? Não tô afim de candomblé hoje, eu vou numa sessão lá num Bandaime. Não pode, porque Umbanda é outra religião. Não, é mais ou menos a mesma com a linguagem diferente. Não vou. Então eu vou na Quimbanda. Não vai também, querido. Você não vai em lugar nenhum que o seu baba não deixar. Falei, é um controle total. É um controle total, né? A religião... absoluto ali, né? Há quem concorde ou não, mas no meu modo de ver, religião é pura manipulação e controle de massas, né? O que também é bom, né? Depois eu falo da parte em que, graças à igreja, eu não sou usuário de droga, graças à igreja eu não pago 15 pensões, 20 pensões, graças à igreja eu não me perdi. Porque talvez se não fosse essa redoma... Eu não sou o Catra, né? Exato. Talvez se não fosse essa redoma de proteção que a igreja, de certa forma, oferece, mas a linha entre controle e manipulação, ou a linha entre cuidado e controle é muito tênue, é muito pequenininha. Então, é difícil saber em que lado que você tá disso. Mas aí eu olhei um momento e falei assim... Sei lá, eu gosto de ler livros de outros assuntos. Eu gosto de ler livros que não são da igreja. Ou eu quero ir em eventos que não são dessa igreja. Aí, toda vez que você descobre uma verdade, você vai ser expulso de um paraíso, né? Então, eu descobri uma verdade que pra mim era interessante e fui expulso do meu paraíso, que era a minha fé, minha base, minha tudo, meu tudo da minha vida. Isso aconteceu quando eu tinha aproximadamente 22, 23 anos, que foi a época que eu tava me formando, né, no direito. Fui convidado a retirar, beleza. Aí, passa os anos, né? Então, a ayahuasca você já consagra há muitos anos. 5 anos, mais ou menos. 5 anos e meio. Ah, tá. Então a expulsão não teve relação com a ayahuasca. Não teve. Teve, né? Teve, porque se não fosse a expulsão, provavelmente eu não tomaria no futuro. Entendi. Provavelmente eu não estaria passado 15 anos, ou 10 anos na época, né? Pra frente, eu não estaria ouvindo a Rádio Mundial. Entendi. Ou seja, se não fosse a expulsão da igreja, eu tava lá, um beato, tudo bonitinho, de terninho e gravata, do jeitinho que o doutrinal mandava, né? Então, eu, pensando em campo morfogenético e pensando que nenhum
se existe ou não a espiritualidade, nenhum ponto é dado sem nó. Para eu chegar ao passo de tomar aquilo, tinha que ter sido expulso aqui e vivido as coisas todas que vivi no meio do caminho, até chegar ao ponto de ter a coragem de tomar lá. Ou que fosse por revolta, ou por vontade própria, ou nem que fosse de vingança. Vocês não deixaram eu ir na marcha para Jesus? Não, então também vou tomar esse chá de louco, vou ficar doido. Então toma. Né? Nunca fiquei bêbado, nunca fiquei embriagado, nunca tomei um porre, nunca me jetei, nunca cheirei, nunca nada. Na força eu vivo, né? Nem que seja na força do ódio, mas a gente vive na força. Aí eu tomei aquela medicina toda no sábado. No domingo eu já cheguei na igreja de outra pessoa. Minha primeira oração no domingo, na igreja, eu fechei os olhos e comecei a oração. Quando eu fechei os olhos, eu tive a sensação de que o ambiente estava azul. Azul semelhante a esse azul que está aceso ali. E eu já na oração inicial, já falei assim, nossa, eu chamo aqui os anjos de Deus, os seres espirituais, os seres celestiais e a fraternidade branca. Aí eu mesmo abri meu olho e falei, opa, quem é a fraternidade branca? Do que eu tô falando? Que negócio é esse? Aí, nem tinha um também, que é algo que eu poderia ter ouvido no ritual do dia anterior, ou que eu já até tinha ouvido, sim, mas... música, alguma música. Não, eu não ouvia música. Aliás, eu falei para um amigo... do último ritual, né? Do momento ali. Sim. Então... Pode ser que eu já sabia o que era, mas não tinha associado, ou eu ouvi naquele ritual exatamente aquilo veio à tona, mas foi muito estranho, porque eu mesmo, quando falei, já me estranhei e deixei quieto. Aí passou o culto todo, foi um culto bem diferente, e no final eu falei, gente, eu tô sentindo uma sensação de saudade, então eu super dou essa recomendação pra vocês. Saindo daqui, pega o telefone e liga pro seu pai, pra sua mãe, se reconcilie com alguém que você está de mal, porque ainda hoje alguém vai partir. E falei sério, assim, todo mundo, falei, tá, agora o Thiago crente é o pastor aí, baixou o Espírito Santo de verdade, né, tá dando até revelação. E aí, assim, não era uma sensação de que tinha uma saudade, não, tinha uma saudade de verdade, eu só externei ela. Aí acabou o culto, despedi todo mundo, guardei as coisas, fechei a igreja, passado 1 hora e pouquinho, meu cunhado me ligou e falou, Thiago, meu amigo acabou de morrer. Entrou numa prensa, a prensa desmontou lá, caiu e matou e tal. E infelizmente eu não tinha noção de que pudesse ser ele, então eu não fiz a ligação, mas é só pra validar que o que você sentiu, de fato, você sentiu. Falei, será que é ayahuasca então? Porque assim, eu já vi coisa que não dava pra ver, eu vi coisa que a minha esposa não viu, e eu vi de verdade, não era só loucura. E pior, no dia seguinte eu já virei profeta, que é uma coisa que eu tô buscando há 35 anos e não deu certo. Eu tenho que tomar esse chá agora no conta-gota no café todos os dias, né? E aí eu fiquei mais interessado ainda em chamar a igreja pra viver aquilo. Porque até hoje eu sou um entusiasta. Se você me falar que lambeu o celular, sei lá, cai um pix de 10 mil na sua conta, eu vou pregar isso, vou abrir um canal e falar, gente, agora a nova seita dos lambedores de celular, porque eu sou um hipocondríaco do bem. Cair, né? Exatamente, eu tenho que experimentar primeiro, né? Então vai pregar, mas o que eu experimentei no sábado, domingo, já estava diferente. Eu já era outra pessoa no domingo do dia seguinte, passado 24 desver, horas. Né? Depois você vê, não dá pra desver. Não dá pra desver. E aí eu pensei, agora a minha meta é como que eu levo a igreja pra isso, né? Aí eu pensei, não vai ter como eu explicar pra quase 100 pessoas o que é aquela carranca, ou falar pras pessoas assim, ó, toma o chá. Eu, na época, ainda brincava assim, ó, toma o bagulho dos irmãos e não liga pra carranca dele, né? Não vai, é muita explicação, eu não quero dar essa explicação toda. Eu falei, já sei, eu vou arrumar esse chá e vou levar pra igreja. Então, na minha cabeça, eu falei, vou arrumar o chá, vou botar os copinhos de 50 ml, hoje eu não dou mais tudo isso, e não dou mais aquela gradação que eu dava na época. Vou botar na mesa que tem lá atrás da igreja, lá na parte da cantina, e os irmãos que gostarem da ideia, passa pela porta de trás, já toma o seu chazinho, faz ali sua oração e entra pro culto. E vai ser um culto de 6 horas, loucamente loucos, na força de Deus e do... Vai ser incrível. Pra quem tomou. De culto pra retiro toda semana. E eu, inclusive, diria pras pessoas assim, ó, você que não quer, você que não tá afim, nosso culto começava às 6. Quando for 8h30, você já pode ir pegando suas coisinhas, enfia na bolsa e só sai. Eu já vou baixar as portas da frente, você vai saindo por trás, tá despedido e abençoado, e suma daqui. Que o restante que tomou vai, né, o pau vai torar aqui até 00:30, nós vamos que vamos. Porque eu imaginava que, assim, a gente veria as coisas ligadas a Deus, ligadas à Bíblia, ligadas à nossa fé, né, judaico-messiânica. Ou isso tudo seria regado ao som de louvores, Renascer, Bola de Neve, os rocks todos que a gente curtia, né, que hoje se chama muito de worship, né, que é um estilo de adoração e tal. Beleza, aí fui lá essas 20 e tantas vezes e aí isso foi desanimando, porque eu falava assim, é muito difícil eu conseguir com muita facilidade te levar para uma coisa em que eu tenha que te convencer. Então, no início, eu fui um super missionário da ayahuasca. Tanto é que eu fui já em dezenas de podcasts. Gente, vocês precisam conhecer isso. Hoje eu até falo para as pessoas, não sai disso, querido. Vai jogar futebol, vai andar de patins, pare de querer ver o que você não tá pronto para ver. Não queira ver, porque se você ver, não tem como desver. Aí você cai nas maluquices que a gente vive hoje. Pode ser que seja. Para mim funcionou, porque quando o Rabino falou, eu não vou te falar, eu falei, ops, eu preciso conhecer esse trem. Mas é um fato real de que, por exemplo, como a sua esposa, que você comentou que ela caiu num
num limbo de falar assim, de crise existencial, né? E aí mais pra frente, quando a gente falar do ritual em si, uma das coisas que as medicinas mais fazem é colocar as pessoas em crises existenciais. Seja com relação à espiritualidade, seja em relação a um casamento desgraçado, a um vício, a um trabalho infernal, seja lá o que for. E aí que você ganhe forças de lutar contra aquilo que fere a sua existência, né? E aí eu tava naquela crise existencial, e aí tô ainda, né? Acho que eu vou viver nela eternamente. E muito obrigado por ela. Eu adoro o desconforto, né? É só o desconforto que ensina, é só o desconforto que nos empurra pra fora do ninho. Então, eu tô sempre atrás de algo novo, de uma medicina nova, de uma experiência nova, de gente nova, de coisas novas, porque eu adoro o novo. O pessoal lá da aldeia que o Barba falou tem 400 medicinas lá pra você poder... Então, tô... Preciso nesse lugar aí pra eu conhecer umas 300 que ainda me faltam, né? Depois falo de todas que eu já experimentei. Aí eu consegui começar a levar umas pessoas da igreja pra lá. Eu achei mais fácil levar o grupo da igreja pra lá do que trazer aquilo tudo pra igreja. Aí foi uns 4, 5 irmãos, entre eles meus irmãos de sangue, irmãos amigos lá da igreja, e minha mãe, né? Então a minha mãe é sempre falou, mãe, a segurança que você teve com a sua esposa, teve com a sua mãe, a sua esposa teve com você, eu tinha com a minha mãe. Mãe, eu já tomei. O negócio é incrível, mas agora eu preciso te levar, que é pra você validar se o que você vai sentir também é bom. Senão realmente isso é do diabo e aí eu tô fora, né? Então a minha mãe seria a minha baba, se é assim que se chama, né? Ou a minha... sei lá. Beleza, ela foi e falou, Thiago, você acredita que faz mais ou menos uns 3 meses que eu vinha pesquisando um negócio, mas eu não tinha coragem de te falar, porque eu sei que você tem problema. Você iria atrás disso? Aí eu falei, e é o quê, mãe? Ela falou, é o bendito do chá da ayahuasca, com um copinho na mão. Eu falei, jura? Ela falou, juro. Eu falei, então só toma e vai. Não olha pra mãe, esquece esse negócio, esquece o crânio. Aí ela falou, nem tinha visto. O que é aquilo? Eu falei, não, desculpa, não deveria ter te falado. E foi o mesmo esquema, hebraico, bonitinho. Ela foi pra Israel comigo na época, ela era pastora comigo lá na igreja também, então... Confiado na minha experiência, que eu era o filho mais velho, né, advogado, fui de carro, tava tudo bem, então assim, você já foi na frente, abriu o caminho, tá tudo bem, é seguro, então eu só vou. Voltou vivo, né? Voltou vivo, eu vou. E fomos, enchi o carro, fomos pra lá, tomou, foi incrível, tranquilo. E lá eu pensei, mano, como é que eu vou achar esse chá pra levar pra igreja, pra trazer o povo, né? Aí eu desafiei essa espiritualidade, disse assim, ó, eu super gostei disso tudo que eu vivi e eu não gostaria de trazer o meu povo pra esse antro, porque eu vou ter muita dificuldade de explicar. Por que você não me ajuda, então, a levar isso pra aquele povo da maneira saudável e sadia que eles esperam? E deixei quieto. Passado 20 e poucos dias, o irmão veio com a garrafinha e falou assim, eu consegui um negócio, já que eu tinha levado lá e era da igreja. Thiago, consegui um negocinho pra nós tomar, né? Falei, deixa eu ver. Aí, uma garrafa de mais ou menos meio litro de ayahuasca. Aí eu falei, mas eu queria ir lá conversar com o irmão que te deu isso, porque eu não sei a dose, não sei quanto que toma, como é que toma. Aí fui lá, expliquei minha história toda, aí ele me deu mais meio litro. Ele falou, irmão, gostei da sua história, eu acho que faz sentido essa experiência e você vai levar muita gente pra esse caminho, porque a sua experiência é muito semelhante à de várias outras pessoas que vêm de uma outra religião e que jamais se permitiriam. Aliás, desse lugar que eu pego, que é um Santo Daime, eu moro a nem 1 quilômetro desse lugar e eu jamais entraria lá. Eu já fui lá diversas vezes, conheço pessoal, abraço, hoje eu não tô nem aí, mas na época eu jamais pisaria naquilo. Aí ele me deu, fez as explicações, aí eu falei, agora que eu já tenho o chá, onde é que vai fazer? Eu posso fazer na igreja, mas eu gostei da experiência do lugar. Lá tinha um riozão grande que passa na frente do sítio, o chão de terra, o gramado, uns bichinhos andando. Eu falei, não, eu precisava de um lugar de natureza. Passado de novo, guardei essa garrafinha na minha geladeira. Passados uns 40 dias, um cliente meu me ligou e falou assim, Thiago, eu tenho uma chácara pra vender, que é aquela chácara do Riacho Grande, São Bernardo do Campo. Estrada Tamanduá Bandeira, número 30, ao marketing. E eu falei, mas qual eu posso... é o dia que dá pra ir nesse? Nosso ritual é sempre no 4º sábado de todos os meses, às 2 da tarde ou às 21 horas, né? Então, quem não pode de dia, vai de noite, quem não pode de noite, vai já de dia. Já aproveita e passa o Instagram. E quem é corajoso pode tomar cogumelo de dia e ayahuasca de noite. Aí... o bagulho fica louco. Mas é incrível. O Instagram é @TemploOcaShalom, né? De só dia isso. É sempre cogumelo e de noite... Não. Pode ser ayahuasca ou pode ser cogumelo, porque tem, por exemplo, tem moças que não tem carro pra ir. Então elas vão de carona e não pode passar a noite fora. Então elas preferem passar o dia. Então de dia você pode tomar ou ayahuasca ou cogumelo e de noite também, ou ayahuasca ou cogumelo. É que a experiência de cogumelo eu acho ela mais benéfica de dia. Porque você o ritual de cogumelo é de olho aberto, né? Na maioria das vezes. Então você tem como interagir com os bichinhos andando, a grama respirando, se olhar para as árvores e ver elas dançando, coisa que de noite você perde, né? De noite você só fica assim na iluminação cênica. Então não é ruim, mas, né? Entendi. Não é legal. De dia talvez você veja isso daqui de verdade numa pessoa. Não é toda a experiência. Não é toda a experiência que é muito visual, né? Que o cogumelo oferece. Certo.
Aí, esse cara que colocou a chácara pra vender na minha mão falou assim, ó, venda e se você vender eu te dou uma comissão. Eu falei, cara, eu troco a comissão por você deixar eu usar enquanto não vende. Você topa? Ele falou, topo. Aí, beleza. Fiz o primeiro, chamei uns aí mais... Você fez não vender e pronto. Aí acabou que eu fiz tantas benfeitorias que acabou que na sequência eu comprei a chácara. Não tive como fugir disso, mas fiz o primeiro ritual, tava eu, minha mãe e mais 2 pessoas. Fiz pra 4. Aí botei a dosinha, só louvor. Nos meus primeiros 3 anos era só louvor. Até as músicas que falava, por exemplo, Madre Terra, tem uma música bem legal que fala, eu vejo deuses a dançar, vejo deuses a dançar. Eu só deixava tocar até a parte que ele começa, Shiva, Shambho. Então ali eu já dava pausa e falava, troca, é demônio. O diabo, o que é Shiva? Que negócio de Shiva? Não, dava pausa. A música falava assim, Mãe Divina eu quero ser. Quando eu falava Mãe Divina, pá, eu batia num negócio e aí ninguém ouvia o Mãe Divina. Porque o Mãe Divina é a Maria, né, a Nossa Senhora Aparecida, e para o pastor, que estava oferecendo uma experiência cristã, protestante, gospel, ao efeito de um chazinho, que eu também não falava muito o que era, para não assustar, porque você cai no Google, você já cai na morte do neto do Chico Anísio. Então eu falava, tanto é que por muitos anos eu nunca chamei de ayahuasca, eu chamava de o chá da verdade. As pessoas botavam no Google e falavam, o chá da verdade, não tem. Então vai na do pastor mesmo e toma e seja o que Deus quiser. Lá eu falava, queridos, isso aí explicava o chá da verdade. O cipó, mas não é? É um chá e traz verdades. Eu falava do cipó, falava do jagube, da chacrona, da coisa toda, mas só lá. Que aí se a pessoa já não... E na maioria das vezes eu falava depois de ter tomado. Sinal de celular? Tem Wi-Fi, tem tudo. Então lá dá pra fugir. Lá dá pra fugir. Não, hoje eu mesmo abro o portão, eu já falo tudo isso depois que as pessoas tomam, mas eu falo, querido, você veio porque assistiu, não é sei lá. saudável, não. Você ir embora ainda na força. Ainda né? na força, mas você tem livre-arbítrio. Mas normalmente, como eu falo, como talvez, né, algumas pessoas absorvem isso como uma psicologia reversa, então quando a pessoa vai, ela vai muito confiante do que quer, vai muito decidida do que quer. Então eu tenho quase zero desistência, né? Quando as pessoas chegam lá. E pouquíssima resistência também das pessoas que perguntam. Quando pergunta, já tá na rede. Vai tomar mais hora, menos hora. Aí fiz esse primeiro ritual com 4 pessoas, fiz um ritual com 8 pessoas e fiz um ritual com quase 10 pessoas. No quarto ritual, eu tinha 84 pessoas deitadas lá no gramado. E aí também veio a vibe do pastor, porque as pessoas falavam assim, vamos lá tomar ayahuasca no pastor. Naquele momento ainda só ayahuasca. Só ayahuasca. Não, de jeito nenhum. É droga, né? Então, jamais tomaria um cogumelo, nem mesmo ayahuasca. Porque as pessoas, elas adoram um rótulo mesmo sem ter experimentado, né? Então eu nunca vou experimentar isso porque é droga. Mas você não experimentou e não sabe o que é droga. E não sabe o efeito de uma droga no seu corpo. Como se Dorflex, Cataflã e Dipirona também não fossem drogas. Inclusive com muito mais efeitos colaterais. Que, aliás, as medicinas praticamente não tem nenhum. Mas... beleza. Quando tinha essas 84 pessoas, eu olhei lá de cima do meu quarto, lá na chácara, e falei assim, meu Deus do céu, eu tô doido pra fechar a igreja e abrir outra igreja. Como é que eu vou conduzir esse tanto de gente, tomando ayahuasca, vomiteiro pra todo lado, sabe, essa experiência assim, meio incontrolável, e eu tentando... Porque tinha muitos irmãos da igreja, então quando eu tocava essas músicas, eu pausava, na verdade, pra não ferir eles. Porque a fala da música em si já não me dizia mais respeito. Aí a pessoa chegou assim e falou, ô irmão, ô pastor, precisava acender uma vela ali que estão pedindo. Eu falei, ô querida, pra que você quer saber de vela? Tem lâmpada pra todo lado, por que você quer saber de vela? Mas vai, acende. Aí eu ia lá olhar, a vela era vermelha. Eu falei, não, a branca não pode, imagina a vela vermelha, você tá louca? Nessa época começou a chegar outras pessoas também, que não eram da religião? Ah, sim. Esse público de procura sempre foram, assim, mais ou menos metade de gente da igreja e a outra metade eram ou de outras religiões, familiares deles. As pessoas que iam gostando. Falaram, eu fui lá no pastor ayahuasqueiro. Até então, do xamanismo, da Umbanda, não iam, porque ninguém. Assim, quando esse título ia à frente, tipo, vai lá no pastor ayahuasqueiro, então já pensava assim, é uma igreja cristã, protestante, que dá o chá da ayahuasca. Então, aí também a fama corria, né? Só toca louvor. Não tem djambê, não tem pandeiro, não tem maracá, não tem cachimbo, não tem vela vermelha, não tem rezo, não tem nada. As músicas, eu tocava, na maioria das vezes, como eu faço até hoje, mais sons da floresta, algumas músicas do Santo Daime, mas assim, muito filtrada pra não falar os nomes, né? Ou a música falasse caboclo, eu já não botava. Cara, lá com o Gui, ele no finalzinho do processo, ele tocou até Cazuza, cara. Sim. Os nossos rituais de hoje, a gente toca até épica. É loucura total. Porque tem uns porquês, né? De se fazer tudo isso. Porque hoje os meus rituais, hoje não, já tem uns 2 anos pra cá, os meus rituais não tem nenhum viés religioso.
né? Então, se você não quer ter uma experiência religiosa, é comigo que você tem que tomar. Fica a dica. Fica a dica do marketing. Aí levei essa galera toda e as pessoas... Essa é uma das nossas propostas aqui, inclusive, no iCast, é o seguinte, a gente hoje não tem esse viés religioso. Nada impede da gente trazer religiosos aqui para conversar, trocar uma ideia. Inclusive, tenho vários para indicar para vocês. Mas o nosso viés não é esse. A gente tem um viés espiritual e prega que, cara, você tem que fazer aquilo que te faz bem. Se você se sente bem com isso, né? Esse é o caminho. E eu quero ser exatamente a casa que não impõe o viés religioso para que as pessoas tomem. Então, aqui na minha casa, como o viés não é religioso, você pode ser ateu, espírita, do candomblé, do axé, ou nada, e também ser tudo, e ser universalista, e também não querer nada disso, ou querer tudo isso, e segue a vida. Aceita, né? Todos. Aceita então. todos e todas, todos e todes, né? Porque aí fica bom pra todo mundo. Porque a maioria dessas pessoas chegaram num certo espectro de religião e depois se descobriram outra coisa. Ou eram muito cristãos como eu e depois falaram assim, não quero mais, não tô afim, por enquanto. De repente amanhã eu vou ressurgir o pastor das cinzas, né? Tipo o Thiago Feliciano dos pregadores dos telhados, dizendo, gente, vamos pra medicina e Deus, papapá. Então eu não tô preso em não crer, né? Eu só tô querendo crer no que eu experimento. É simples assim. Entendi. Aí levei essa galera toda e a casa foi crescendo, as pessoas foram chegando, e aí com o tempo a gente mesmo vai se desmistificando. Então já não havia mais problema em deixar as velas brancas serem acesas. Já não tinha mais problema em na hora que a música fica mais legal eu ir lá e dar o play na música. Aí de repente a música tinha um tamborzinho e falava, gente, eu não gosto desse negócio não, mas os quadrinhos tá balançando aqui. Por que é gostoso? Por que é gostoso essa vibe toda? Então por que não deixar, se isso não faz mal? E aí eu mesmo comecei a ter experiências da força. Por exemplo, falar com animais, ou uma vez que eu tive na minha visão, né, supostamente uma canalização de uma pessoa que tinha falecido, e eu falei ali com a pessoa detalhes de coisas da vida dela, que eu ainda ouso pensar que eu performei, né? Eu ainda ouso pensar que eu suspeito que um pai que não pôde se despedir da filha teria dito, né? Aí ela falou, não, você pode até acreditar nisso daí, mas tem detalhes, até do toque, do beijinho que você deu do lado esquerdo da minha sobrancelha, que aí, meu amigo, não... Nem você me prova que não foi meu pai que falou comigo. Eu falei, então, já que é você que acredita, não sou eu que tô tentando te convencer. Mas acabar com a tua crença. Não quero acabar com a sua crença, porque é você que acredita, não sou eu que tô querendo te provar. Então, beleza. E aí, beleza, continuamos lá na chácara, e tem vindo essas pessoas todas, e aí, passado o tempo, conforme você vai se permitindo essa desmistificação, ou na verdade não é nem que você se permite, porque na verdade, um dia você dorme crendo nisso, e no outro dia eu acordei não crendo mais naquilo, ou crendo em outras coisas diferentes, acabou que eu não tive mais como contestar. Então, hoje eu não tô muito ligado naquilo que eu creio, eu tô muito mais ligado naquilo que eu sinto. E quase sempre, essa é a minha pergunta no final dos rituais, o que eu faço com o que eu sinto? Porque às vezes o que eu sinto eu não posso te falar, e às vezes o que eu sinto eu também não posso me expressar. E às vezes o que eu sinto eu também não posso realizar. Seja porque a sociedade não deixa, seja porque o Estado não deixa, seja porque... Acho que meu pai nunca vai assistir isso, né? Mas hoje eu sou bastante adepto, por exemplo, do uso da Santa Maria, que é o churu, a cannabis. Se eu tivesse lá consagrando a Santa Maria e meu pai aparecesse, eu engoliria aquilo aceso para não ofender ele. Do tanto que para ele aquilo é... ofensivo, né? Mas talvez chegue daqui uns determinados meses que eu diga assim, pai, de verdade, o negócio é o seguinte, ó... Nunca não me tô fez roubando, mal. não tô matando, não faz mal, né? Não tô roubando, matando e prostituindo, é o marketing dos vendedores de ônibus, né? E assim, eu lamento muito que você não goste, eu queria até, né, se possível, consagrar com você, que você também tem essa experiência, mas assim, eu não vou te obrigar a ter, eu só queria te dizer que eu também não vou deixar de ter só porque você se ofende, né? A gente volta a falar de patriarcado e desses valores todos que o patriarcado impinge na sociedade, no quesito de uma masculinidade muito grotesca ou de um feminismo também muito estranho, né, como é a vibe toda aí do feminismo, ou um excesso de drogas, ou essas pessoas que chegam no xamanismo, ou que chegam na vida das medicinas e não cuidam da saúde, ou não cuidam do meio ambiente, ou não respeitam a religião do próximo. Tava vindo pra cá, e você falou de ancestralidade, eu adoro fazer vídeos comentando aquelas frases de stories das pessoas, porque eu acho que ali, além de ser a vida real de todo mundo, ali também mostra a história daquela pessoa, mas se eu vi, tinha um porquê eu ver. E ela falava assim, não se deem de vítima, não se deem coitados. Eu nunca fui ancestral de escravos. Eu sempre fui ancestral de realezas da África. Aí eu vim pensando, né? Falei, essa macumba aí me interessa. Esse axé aí me interessa. Que não é um axé da senzala, não é um axé do vitimismo, não é um axé que me rebaixa ao ponto de
eu ter que me crescer pra dizer assim, não, porque eu sou indígena, né? Tanto de pai quanto de mãe, é Pataxó por um lado e Tupinambá por outro. Aqui na minha tataravó. Então, esse indígena tá muito presente, né? Talvez até isso que me levou, de certa forma, a conhecer as medicinas, embora eu pense que era o judaísmo, a rádio mundial, a constelação e etc. E não, era uma ancestralidade, nem DNA me puxando. Falou, querido, nossa ancestralidade tomava um chá. Já que você só toma coca, ou você só toma sei lá o quê, eu vou botar um outro negócio na trama da sua vida e quando você vê, você já tomou e já foi. Então, beleza. Você já cheirou coca? Não, já masquei. É tipo Pepsi. É o mesmo cheiro, assim, coca e Pepsi. Mas eu já masquei a coca de verdade, a folha, né? Lá no Peru, inclusive... eu não sentia assim muita... Não sentia, eu sentia o gosto meio estranho, mas não sentia assim... Ele não vai te trazer... Até porque eu sou bastante... Cocaína é TDAH. diferente da coca, da substância. Da essência em si, né? Do extrato, da planta. Mas enfim, então você passou por essa situação, hoje lá na Oca vocês consagram também Santa Maria, falou sobre seu pai. Aí nasceu a Oca, né? E desde então, aí Tem quanto Baba... tempo isso, a Oca? A Oca vai fazer 5 anos. Que a Oca nasceu comigo, aí... eu tava em 20 e tantas consagradas. Porque antes era só um sítio que você tava lá e nem tinha comprado. A Oca virou Oca mais ou menos uns 3 anos atrás. 3 anos. E aí tem rituais, sempre os últimos sábados. É um sempre ritual mensal ali. Isso. Aí eu chamava lá de Oca, né? A Oca que é rural, porque realmente é uma ilha dentro de uma represa. E tinha o Oca City, que era o meu escritório de advocacia. Então na parte de cima, que era livre, eu chamava as pessoas pra irem pra lá, já que elas não tinham carro pra ir até a chácara ou... tinham medo de, sei lá, tomar um chá de doido num lugar escuro, cheio de mato. Então eu levava elas para aquele lugar mais urbano e ali várias pessoas também se achegaram, conheceram, falaram, já que é isso, então agora eu vou lá no outro. Também. E até então, só o cogumelo, tanto o cogumelo quanto a Santa Maria chegou pra gente nessa média de... que vocês conhecem a gente uns 2 anos, 2 anos e meio? É isso, uns 2 anos por aí. Então é 2 anos e meio, no máximo isso, né? E essas pessoas todas foram chegando, aí vai chamando pro podcast, aí vai chegando, chega um crente, chega um ateu, chegam a galera do axé. E aí a gente precisa ir rebolando nisso tudo, porque a pessoa falava assim, irmão, toca essa música aqui. E essa música aqui é um ponto de nanã. E eu falava, meu Deus do céu, não dá pra tocar um negócio desse. É muito, sabe, é muito pesado, é muito pra dentro. E hoje a gente faz não é um bandaime, porque a gente não tem muito essa vibe nem de umbanda e nem de daime, mas assim, a gente toca desde o Cazuza que você falou, até um Tim Maia, até um rock pesado, até tudo vai dentro da temática do que tiver acontecendo. A gente músicas xamânicas também. Músicas xamânicas. Não, hoje toca de tudo. Você botar lá o gás. Cósmicas, tem até tudo. O gás tem o cósmico, tem o que for conveniente para o momento vai tocar. Inclusive, você tá rindo, mas inclusive teve um ritual que a gente fez de arcturianos. Aí as músicas só assim, ó, desesperador, frequências. Mais ou menos 70% do horário do ritual me deu na cabeça assim colocar Viva a Sociedade Alternativa. Do nada. Entrei lá no YouTube, baixei, dei o play. Então tava, e de repente, viva! Beleza. Na hora eu pensando, meu Deus do céu, por que eu botei isso, né? Mas eu também queria sair daquela perturbação, que tava muito difícil. E tem uns porquês também ser difícil, né? Tem um porquê na psicodelia você... A primeira vez que eu tive contato com esse tipo de música foi lá no Egito, com eles trouxeram até uma playlist, vou pôr aqui uma musiquinha pra vocês verem, pra poder entender o que é isso, né? Porque eu nunca tinha escutado nada nesse sentido. De frequências. E aí eles trouxeram uma música tipo essa aqui, ó. Essa, tipo isso. Esse cogumelo é perfeito. A playlist chama Cogumelos Mágicos, né? Aqui. São o quê? 34 horas de música nesse estilo aqui. Eu já vou salvar ela aqui também. É muito bom. Spotify aí, Spotify, então. Cogumelos Mágicos. Aí... Tava nas músicas? Tava nas músicas. Aí aconteceu de eu colocar essa música, coloquei Sociedade Alternativa. E os irmãos na hora, os macumbeiros, né? Porque eu tenho 2 sérios problemas hoje. Primeiro, é com o macumbeiro e com o crente. Pensa em 2 raças, desculpe dizer, mas pensa em duas raças do cão. Assim, egoístas. Não tô falando de ninguém em específico. Não, eu tô falando do religioso, seja ele de que religião for. Egoístas, fofoqueiros. O exagerado. Maldizentes, exagerados. Uma vontade danada de doutrinar o outro, de dizer pro outro o que é certo, o que é errado, onde eu devo ou não devo fazer. Então eu tenho ainda 2 grandes problemas com esses 2 clãs, né? Que mas são pessoas em específico, não é a religião em si, embora acho que a religião... O clã é o exagero deles todos. É os extremismos, né? Seja de esquerda ou de direita. Que também é um assunto bom de se falar em se tratando de medicinas, né?
Coloquei a música. Os macumbeiros já levantaram e falaram: irmão, ritual de ayahuasca, eu vou estar... Quem canta isso? Eu nem sei. Eu vim ouvir música do mundo, né? Como o cristão chama, esse ano. Agora, eu nunca ouvi a música do mundo jamais, né? Música que fosse secular, música que não fosse gospel, da igreja mesmo. Então, botei lá. Aí eu falei: querido, fique em paz. Eu que tô no som, então eu que vou conduzir. Beleza, acabou o ritual. A irmã veio falar pra mim: Thiago, eu tava lá na Goiabeira. E aí o pai dela é falecido. Ele apareceu pra ela e falou assim: pra você saber que sou eu, ouça agora a nossa música. Aí eu soltei: pum, viva, viva. Aí eu falei: ué, até o morto tá me usando, né? Porque não tinha nada a ver com o rolê deles dois. E aí me veio na cabeça. Hoje entendo também, tem a minha explicação do porquê isso aconteceu, pra mim, pra ela, pra todo mundo que tá na trama ali. Mas achei interessante. Eu falei: por que não, então? Por que já que eu escolhi um tema, eu tenho que tocar só aquela música daquele tema? Ou por que Cazuza ou, sei lá, Michael Jackson não são músicas de rezo? Se pra mim são. Aliás, vocês já ouviram aquela música A Majestade, o Sabiá? Ouve aquela música de novo, mas prestando atenção nela como se o cara tivesse acabado de tomar o copinho de ayahuasca. Ouve, você vê. Que incrível. E quem sabe ele não tomou? Quem sabe aquela música não é um relato inteiro de um processo de ayahuasca, como ele de fato funciona. Então por que eu não posso colocar essa música num ritual de ayahuasca? Tem que ser o rezo do irmão tal ou os pontos do irmão tal. Onde tá o manual? Onde tá o manual? Tudo isso daí, então, essas regras todas, o manual, ele é subliminar, e ele é patriarcal, e ele é monogâmico, e esse manual, ele vem exatamente embutido na vontade de que as religiões têm, de doutrinar a tudo e a todos, de converter as pessoas ao seu próprio clã. Então, quando eu trago, por exemplo, essa proposta de eu não quero mais essa água ali, eu quero essa água aqui, ou o meu altar não vai ter água, não quero mais saber de água. Aliás, eu não quero nem saber de altar. Até porque, uma vez pararam Jesus e perguntaram assim: onde é que eu devo adorar? E Jesus respondeu assim: nem aqui, nem acolá, mas vocês devem adorar em espírito e em verdade. Então a adoração não é sobre lugar, e muito menos sobre forma. A adoração é sobre o seu estado de espírito, né? E aí a gente volta pro set-in, que é o seu estado interior quando você vai consagrar. Ali está o seu altar, ali está o seu coração. Então quando eu inicio o ritual, por exemplo, eu faço uma oração. E vira e mexe, as pessoas falam: mas você não é ateu? Você tá orando a quem? Eu falei: querido, eu oro ao amor. Se o amor não for capaz de... Eu oro ao amor. Então, geralmente, eu inicio os rituais assim. Em nome do amor, eu abro esse ritual agora e eu peço proteção pra mim, pra todos aqueles que estão nesse lugar. Eu peço a todos vocês, eu falo desse jeito, peço a todos vocês que são capazes de fazer proteção. Façam a nossa proteção. Zelem pelos países que estão em guerra, zelem por aquelas pessoas que estão presas, por aquelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais, enfim. Eu peço tudo isso em nome do amor e do que há de mais sagrado pra sempre. Amém. Pronto. Eu não falei Deus nenhum, falei divindade nenhuma. E quase sempre eu sinto essa resistência, né? Das pessoas querendo me evangelizar de alguma forma, mas aquela hora eu falei totalmente brincando, hein? Porque elas falam assim: você já tomou um copo de água? Você já foi, sei lá, no pico do Everest? Como você vai falar que aquilo não é de Deus? Não falando, eu não sei, eu não sinto, eu não vejo, eu não experimento, eu só acho que é um monte que nasceu, que cresceu, assim como o cara tem... Vocês pensam qual é a inteligência de um cara pra criar uma televisão? E só é uma televisão, pra mim eu nem quero entender como é que funciona. Eu não vou fazer a engenharia reversa disso pra entender. Nem quem criou também. Nem quem criou, eu só olho e assisto. Não, por que você é magoado com Deus? Não, se eu te expressar minha mágoa por Deus, eu preciso confessar que ele existe, né? Então, a gente não é tão burro assim. E também não tô aqui pra provar que ele existe ou que ele não existe. Eu sempre, todos os dias eu acordo e falo: obrigado, Sol, obrigado, Lua. E o pessoal fala: Thiago, tá entrando um alinhamento planetário, tal. Eu falei: gente, pelo amor de Deus, me alinha, me ajuda, sabe, eu pelo amor de quem que você falou? Não, eu brinco. Por exemplo, quando acaba os rituais que eu fecho a chácara lá não tem cachorro, não tem proteção, sabe? Eu fecho os olhos e falo assim: gente, a vocês que são capazes... com crase. A vocês que são capazes de fazer proteção, guardem esse lugar. Porque a gente comprou esse lugar só pra poder ajudar pessoas a saírem das drogas, do suicídio, sei lá do que. Então assim, se eu estiver falando sozinho, tá tudo bem. E se vocês existem, eu acho que vocês não se magoam, né? Com o fato de eu não senti-los. Você tem filho de 12, 14 anos? Tenho de 8. O que seu filho precisa fazer pra você realmente botar ele pra fora de casa e falar assim: menina, menino? Acho que uma tatuagem, alguma coisa. Você botaria pra fora de casa? Não deixaria ele dormir dentro de casa? Deixava pra aprender, ficar na rua. Não, deixa não. Não é possível. Pensando na nossa bondade, que é humana, a gente não faria uma maldade dessa com o filho? Então, dá pra Deus perdoar a minha rebeldia adolescente? Se ele existe ou se ele é real? Só tô revoltado, só tô adolescente. Só não tô sentindo esse amor do pai. Ou da mãe, ou seja lá de quem for. E se existe, tá tudo bem. Uma mais hora, menos hora eu vou sentir. E se não existe, eu também não tô nem aí. Porque eu não luto contra isso. Eu luto contra a droga. Eu luto contra a depressão, contra a ansiedade. Eu luto contra as pessoas que desistiram de viver. Eu luto contra as pessoas que estão em crise existencial e por algum motivo acham que não faz mais
sentido, nada na vida. Trabalhar, cuidar da saúde, estudar e ir pra frente. O caminho que eu achei pra ajudar as pessoas a se encontrar nisso é usar medicinas. Ayahuasca, cogumelo, argyreia nervosa, peyote, huachuma, Santa Maria. O que mais que eu já experimentei? Bastante coisa. Essas coisas todas, né? Além dos processos terapêuticos todos, como rapé, temazcal, cambô, todas as medicinas que sejam da floresta ou que sejam da cidade, né? Usados com moderação, todas vão te levar num lugar muito incrível, muito interessante. Legal, quando eu tava lá em Machu Picchu, eu tava conversando com o Baba, eu falei, Baba, qual que é a diferença de você se drogar e de você consagrar? E ele me falou uma coisa que até hoje, assim, eu até falo sobre isso, cara, é a intenção. Sim. A intenção, a substância é a mesma, para você se drogar ou para consagrar. Sim. Se a tua intenção é boa, é de te fazer bem, de te deixar melhor, sim, você está consagrando. Sim. Se você quer fugir de alguma coisa, só pelo fugir, só para largar o mundo e evitar algo, não porque você quer ressignificá-lo ou porque você quer entendê-lo, mas porque você não quer viver aquilo, você quer sair da realidade e sair fora disso, você está se drogando, entendeu? Sim. Então, eu acredito muito, assim, hoje, a substância, né? Eu parei de beber com 16 anos de idade. Quando eu pedi minha mulher em namoro, quando eu fiz 17, eu falei, não vou mais beber porque eu fazia muita merda. E parei de usar, assim, quase tudo que as pessoas hoje insistiam até, né? Bebe aí, pô, não, só um golinho, não sei o que e tal. Cara, pra mim não me faz bem, não faz sentido. Tem vantagem, né? Até a Coca-Cola também não me fazia bem, parei com a Coca-Cola e tudo. Então, eu comecei depois que ele me falou isso, eu falei, cara, realmente, eu me drogava com Coca-Cola, eu me drogava com comida, eu me drogava com tanta coisa, porque o meu objetivo era a fuga, era o não ver. E não o ver além do que eu sou capaz para que eu possa entender e viver bem com aquilo, né? Sim. Então, eu acho que, assim, independente da medicina que você está utilizando aí, se ela tem o cunho de te fazer melhor, de te fazer se sentir bem, é uma consagração. E você falou algo perfeito, que você atingiu essa consciência sem usar nada, ou seja, sem consagrar nada. Tem quem só vai ter essa consciência por meio de alguma consagração, que era o meu caso. Eu confesso piamente que se eu não tivesse sido expulso da igreja, eu estaria lá. Eu tenho certeza que eu estaria lá. Porque eu tinha 16 anos, eu dava aula na escola bíblica, eu batizava as pessoas, eu cheguei até a ser diretor da igreja, tinha 100 e tantas pessoas, e o pessoal olhava assim e falava, por falta de ter alguém melhor, ou por falta de ter alguém tão empolgado, bota o Thiago mesmo. E eu ia pra frente, 16 anos, microfone, meus irmãos, fazia, acontecia, agitava os retiros, agitava as coisas. Então, assim, eu era muito político, né, muito envolvido, como sempre, como sou hoje também, então com certeza eu estaria naquilo, né? Eles teriam me consagrado, teriam me dado lá uma igreja pra eu cuidar, essa igreja teria 100 e tantas pessoas, e talvez lá eles não assalariavam ninguém, mas o ser humano requer um status, né? Um broche, um rótulo, um título. E a gente volta pro lance das intenções. Às vezes eu tô te falando, Deus te abençoe, mas no fundo eu tô falando, você é um trouxa, né? Ou eu tô te dizendo assim, trouxa, e no fundo eu tô te abençoando. Eu falo, cara, que dê tudo certo pra você. Então, por isso que eu não gosto muito da palavra dita, ou do que se diz externamente, do tipo, sei lá, qualquer cumprimento ou nome que você me perguntou no início, chama de pastor, chama de quê? Chama do que eu sou pra você. O que eu sou pra você? Sou seu chai? Eu sou seu amigo, sou seu chai. O que você acha, que eu sou seu pastor? Então me chama de pastor. Sou seu advogado? Você me chama de advogado, doutor? Sou nada. Como tem, você olha os vídeos, por exemplo, depois disso daqui, tem haters à vontade. Sabe de nada, não tá falando nada. Eu falo, queridos, eu também não ligo pra sua opinião, não ligo pra nada de ninguém. Sabe, quando a gente chega no limiar da cara, vida. Se o hater soubesse o quanto ele te beneficia, muito, te hateando, ele não reclamaria só pra não te dar o alcance que ele vai te dar, né? Tanto é que eu já fiz vários vídeos com base nos haters. Vários, eu adoro, né? E porque eu sou, assim, muito combativo, então, na verdade, haters, liga pra mim, fala comigo, eu te dou meu número pessoal pra você me mandar suas críticas, comenta mais, porque... Marca @ de mais hater pra ele vir aqui, né? Com certeza. E eu adoro porque, por exemplo, esses dias a gente fez uma roda de rapé lá no nosso Oca City, que é em São Bernardo do Campo, no Ruge Ramos, fica outra dica de marketing. E eu tava falando pro irmão, ele falou assim, Thiago, qual que é essa vibe aí de não monogamia, né? Eu tava explicando pra ele um pouquinho antes, dentro do lance do patriarcado. Aí encostou a irmã e falou assim, isso é tudo mentira, isso é tudo safadeza. E eu deixei ela falar. Ela falou uns 40 e poucos minutos, e eu só anotando. Eu falei assim, nossa, tudo que ela tá tentando atacar, eu tenho uma resposta, que é até boa. Não vou dar porque não vale a pena, mas
este pensamento dela representa muito do que o feminino pensa a respeito disso. Então, eu me alimento de ódio, eu me alimento ferozmente da raiva ou da soberba, da prepotência, dessa vontade de evangelismo, de exclusividade das pessoas, porque quanto mais eu vejo isso, mais eu ganho armas de lutar contra, né? Mais eu vejo que as pessoas querem nos submeter à vontade delas, né? Então, a minha mulher quer mandar em mim, minha mãe quer mandar em mim, meu pai quer mandar em mim. Eu pintei o cabelo, fiz uma mecha louca lá de loura, minha esposa passou sem falar comigo 3 dias. Eu falei, e aí, não posso nem pintar meu cabelo? Não. Eu posso o que mais nessa vida, então? Se o meu cabelo, eu não posso fazer... Eu sei que ficou horroroso. Aí, 3 dias depois eu fui lá e raspei. Mas assim, eu não posso. É sério que eu não posso? Eu não tenho tatuagem nenhuma, não tenho piercing nenhuma, não tenho curiosidade, não tenho vontade. Mas também não sou contra, né? Aliás, eu até fiz o teste de fazer uma de rena e eu achava estranho, porque eu olhava assim e falava, nossa, tem um corpo estranho no meu corpo, né? E depois eu me arrependi e falei, cara, eu deveria ter feito assim logo, gigante e colorida, porque aí se eu souber que você não gosta, aí é que eu vou pra cima mesmo, aí que eu... Minha filha mais velha, né? Esse lance da tatuagem, eu falo pra eles, o dia que vocês morarem sozinhos, vocês fazem o que vocês quiserem. Quando tiver comigo, mesmo não fala quero, do meu pai. Não quero porque eu acredito que depois, quando você se arrepender, eu vou sentir esse arrependimento junto. Mas aí eu falei pra ela, ó, filha, eu achei um jeito de você fazer uma tatuagem junto comigo. Ela, sério, qual? Eu falei, ó, a gente pode fazer de cambô, a gente faz um sapinho, assim, cada consagração você vem e no fim fica uma tatuagenzinha ali pra você, entendeu? Perfeito. Então, não concordei com o início, mas super aprova o final, tá? Aprovadíssimo, com certeza. Você poderia falar um pouquinho dos casos aí de cura, um relato, porque acontece muito, né? Pessoas Sim. que vêm assim, são muitos casos, adictos, depressão, seja no Sim. alcoolismo, no tabagismo, Sim. enfim, né? Digo. Eu não defendo exatamente que essas curas, essas melhoras, essas benesses acontecem para as pessoas por conta de algo espiritual, né? Ou por conta de uma ação da espiritualidade. Embora cada um ache o que quiser achar, o que me importa realmente é que a pessoa... O que eu adoro nas medicinas, de certa forma, é quando quando acaba o ritual, eu olho pra cara das pessoas e elas estão assim... Essa cara do... É por conta disso que eu ainda vivo, que eu ainda faço tudo que eu faço. É quando eu vejo essa cara do... Eu encontrei, eu descobri, era isso. Então, uau. Essa que é a cara que eu arranco a roupa e eu tiro tudo, eu entrego tudo e falo, é isso que eu preciso pra... Esse é meu combustível, Valeu sabe? a vinda. Valeu a vinda, porque essa foi a minha cara de quando um dia eu voltei e sofri menos no processo e falei, eu entendi, nossa, então é legal, então... Eu dou pras pessoas um copo de coca. Verdade. Por que eu não vou dar o chá da verdade? Por que eu não vou dar o trago da ressurreição e a injetada da vitória, né? Seja lá que os nomes a gente queira dar. Então, vamos. Eu prefiro pensar que essas pessoas, por necessitarem de curas ou por necessitarem desses benefícios na vida delas... Alguém vai chamar de espiritualidade, eu prefiro chamar de o campo, né? De a trama, talvez, ou a roda, pra quem já assistiu essa série. Ela, por algum motivo, por algum caminho, ela te leva pra onde está a cura daquilo que você precisa. Então, eu penso que estou aqui a pedido de um convite do Renato. Mas pode ser que daqui a 8 anos eu descubra que eu vim aqui de novo salvar alguém de um suicídio XYZ quando ela assistir esse vídeo. Então eu prefiro acreditar que esses pontos sem nós, eles estão em todos os lugares. E esses acessos de cura, eles acontecem por diversas formas. Num bate-papo que você vai ter numa fala que você dá no farol pro menininho que tá vendendo a goma, ou através de uma medicina que você deu, ou de um cambô, ou de um passe, ou de um seja lá o que for. Mas na minha trajetória, as experiências mais marcantes que eu vi, acima de tudo, são essas de desistência de suicídio, ou na nossa galera lá que saiu do crack, saiu da cocaína, saiu do K2, né, saiu do K9... Ou que reataram casamentos, ou que saíram de casamentos, ou que resolveram fazer uma faculdade, ou que saíram de uma faculdade que já nasceu morta também, né? O cara vai se formar numa coisa totalmente esquisita de uma profissão que já está em desuso. Imagina quando ele formar. Então eu acho que esse desmistificar, né? Porque se você entender que é você quem se adoece, na mesma proporção, é você quem se cura. A maior parte das doenças, elas são psicossomáticas. Quando você acredita, e é uma frase que eu sempre adoro dizer o tempo todo, se a sua mente acreditar, já era. E aí eu vivi, inclusive, não tá dentro disso, mas acho que faz um pouco de sentido, eu nunca fui da astrologia, né? Muito pelo contrário. Falei, irmãos, não leia esse bagulho, porque pensa numa coisa assertiva, é esse negócio de astrologia. Então não vai nisso daí, porque isso daí é o demônio, ele lê a mente do astrólogo, e ele vai te falar exatamente o que você quer ouvir. Então não leia isso daí. Mas me ocorreu, dentro desse meu ceticismo todo, eu também estudei um pouco de PNL, um pouco de hipnose e tudo mais, me ocorreu de mais ou menos uns 6 meses atrás que faz algum sentido você pegar
para si aquilo que é bom dentro da leitura do horóscopo. E foi uma fase que eu tava bastante apertado financeiramente, vários processos bons para sair, coisas grandes, mas não saía. E eu falava assim, eu não vou fazer um despacho, eu não vou fazer uma macumba, eu não vou falar com o Oxum, né, que é do ouro, da prosperidade. Isso. Eu não vou falar com o Oxum na cachoeira nem ferrando. Porque se eu for, eu vou escondido, de muito escondido, porque... Não. E se der certo, como é que eu vou agradecer? Eu vou botar no meu portão lá. Sou grato a... Tracinho. Você sabe que foi você, né? Então, obrigado, valeu, mas eu nunca vou falar. É um orgulho. Hoje eu diria, sem problema nenhum. Mas na época, não. Ou a Mamon, né? Ou a Ganesha, ou qualquer uma das divindades que representam a prosperidade. Que também tem um porquê, e também tem um porquê de funcionar, um porquê científico até. E aí eu passei a ler os horóscopos e aí falava assim, você que é de Áries, tá chegando. Seu negócio tá saindo, seu pá tá saindo, não sei o que lá tá saindo. Eu falei, meu, por que não acreditar na profecia que é boa? Por que não acreditar que eles estão dizendo, eles estão gratuitamente declarando que os meus caminhos estão abertos? Vou prosperar, vou encontrar alguém, vou conhecer sei lá o que, eu vou passar a acreditar nesse negócio e passei a acreditar piamente na informação, e não na astrologia, nem no astrólogo, nem nada do tipo. E aí, curiosamente, em 1 mês e meio saiu lá um processo pra mim que talvez ele fosse sair nos próximos 2 anos. Aí eu fixei ainda mais essa questão de, se a sua mente acreditar, já era. Então, inclusive eu brinco com várias pessoas ao meu redor, eu sei o signo de várias pessoas, eu falo, ó, um negócio bom que tem pra você aí hoje. Os librianos, os arianos. O que tem de bom pros arianos hoje? Fala aí. Não, é só ser doido mesmo e ser feliz, né? O ariano já é sempre bom astral, então bora pra frente. E se tudo der errado é porque tinha que dar e você vai aprender no final. Se tudo der errado é porque deu certo e a gente não percebeu. É porque deu certo. Ou isso é uma grande fantasia pra mascarar a dor, né? Pra não sofrer. Pra não sofrer, né? Que é o que eu acho que na maior parte das vezes são as respostas da religião. Quantas vezes eu falei em velórios? Deus recolheu a sua florzinha. Deus quis retirar a sua mãezinha, seu paizinho, mas fique em paz. Ele sabe o que tá fazendo. Não. Ela não cuidava da saúde, ela não isso, ela não aquilo, isso é só uma consequência, querido. Vai fazer o que você tem que fazer da sua vida. Toma esse chá aqui, que isso sim é da hora. Eu fiz um velório uma vez com a Santa Maria. Pensa no... Tá gravado isso daí. Eu não postei ainda, mas pense no desastre. Sabe aquele negócio de beber o morto? Eu não acendi o beck lá pra todo mundo ver, porque meu pai tava lá, inclusive. Se não fosse o meu pai, talvez eu tivesse acendido e honrado ali a pessoa do falecido, que foi por uma vida inteira considerado drogado, só porque ele era usuário de cannabis. Eu falei, tio, agora que eu cheguei, agora que eu ia te ensinar o que é consagrar, agora que eu ia te ensinar como fazer um ritual legal no entorno do uso dessa sagrada medicina, mas em homenagem a você, eu preparei esse beck aqui, tava a mãozinha dele assim, eu botei no cantinho do dedo dele e falei pra todo mundo, não vou acender em respeito a vocês que não consagram, mas que ele merecia uma bela uma baforada de Santa Maria de flor pura, 99, né, a espécie que eu gosto, ele merecia. Sei que isso deu um choque na minha família, foi esse Thiago tá desviado cada vez mais, esse é um pastor do demônio, e o pessoal mete o pau. Tem respeito, tal, mas ali eu representava a memória do morto, ali eu representava a voz de quem nunca pôde falar, gente, eu não sou nóia, eu não sou drogado, eu só sou macumbeiro. Desculpa. Eu não sou doido, eu só sou crente, eu não sou doido, eu só gosto dessa medicina. Eu não sou sei lá o quê. Aliás, não me importa os rótulos que vocês me dão. Eu só quero viver. Eu posso viver? Não, ele não pode viver. Toda pessoa que resolve viver diferente vai ser atacado, vai ser criticado e tal. E naquele momento eu fiz uma constelação. Isso foi um movimento sistêmico, né? De dizer assim, aqui ele é uma voz, ele não pode mais falar por ele, mas eu, como um sobrinho consciente que sou, estou aqui para falar por ele. Estou aqui representando a imagem dele, em dizer para todos vocês que eu não admito esse pronome, né? Essa má qualidade de ser o nóia, o drogado, o hippie, o relaxado da família, o que desistiu de tudo. Falou, não, vocês não sabem o que eu passava. Vocês não sabem que talvez só aqueles 2, 3 tragos me tiravam de um processo de depressão profundíssimo. Talvez essa Santa Maria me salvou de suicídio diversíssimas vezes na vida. Então, queridinhos, cala a boquinha de vocês e vão cuidar. Sabe qual é a melhor medicina para você tomar? Você sabe? Não? É tomar conta da sua vida. Uau. Essa é a melhor que você tem para tomar para sempre. Tome conta da sua vida e aí sua vida vai. Agora você quer controlar o tanto de ayahuasca que eu tomo. Eu já tomei 18 gramas de cogumelo, né? Minha meta são 35. Até se tudo der certo, ainda esse ano eu vou chegar nos meus 35. E aí você botou um negócio hoje na minha cabeça que foi o seguinte. Talvez eu vá tomar esses 30 gramas lá no Machu Picchu. Que bora, né? Talvez. Aí piorou o bora. Então você também convidou. Bora com força. Já tô com roupa de ir, já. Então bora com força. Isso é uma inveja do bem, né? Ele falou 2 vezes, eu fui em Machu Picchu, eu fiquei pensando aqui, eu nunca fui em Machu Picchu. Não, eu tenho que ir nesse negócio desse Machu Picchu e tomar tomar tudo que tiver que tomar. Foi bom demais. E aí eu fiz aquele ato sistêmico e tal, e
nessa jornada toda, eu vi diversíssimas pessoas largarem de drogas, largarem da religião, ou voltarem para suas raízes, né, um pouco mais ancestrais. Minha avó sempre foi de candomblé, né, a vida inteira, pro lado do meu pai. E já minha mãe, o pessoal era meio católico, mas mais evangélico. Então, assim, você trazer um contexto de uma possibilidade de ser curado tomando um negócio, dá um ar, assim, de curandeirismo, né? Dá um ar de... Agora vocês são drogados. É só Deus quem cura, é só Jesus quem salva, e tal. E assim, teve algum caso, assim, de uma pessoa que chegou com alguma doença ou alguma dificuldade, você olhou e falou, isso aí não tem jeito não, e a pessoa conseguiu se curar? Eu penso isso todos os dias dos religiosos. Quando eu vejo um religioso muito nato, eu falo, isso daí não tem jeito não, isso daí é aidético em estado terminal, né? Mas aí eu ainda prefiro crer que quando a pessoa toma aquele copinho e deita ali de coração muito aberto, porque eu era muito fechado, né? E eu não fui, é até feio de dizer assim, mas eu não me abri, eu fui aberto. Né? Me abriram, porque literalmente eu tomei aquele negócio, eu não tinha opção, era só ladeira abaixo, eu tentando segurar na cordinha a música, e eu descendo e pedindo perdão. Aí fui de novo, e aí é incrível. E você tem que ir, hein, querido? Você vai, né? Você vai. A psicologia reversa. Então, assim, eu vi diversas pessoas se curarem, por exemplo, de algum tipo de câncer, né? Porque, inclusive, a Bíblia fala, na maioria das vezes, que quase toda raiz de câncer é de rancor. Né, ou pessoas que têm problema de pele é por falta de aceitação das outras pessoas. Aí fica uma dica legal, quem quiser saber sobre psicossomáticas. As duas psicossomáticas. Leiam, estudem aí a Cristina Cairo, né? Ela tem livros e diversos programas que explicam que se você tem tal coisa, é ligado a tal coisa. E na maioria das vezes tem uma questão emocional com o pai, com a mãe, com um trauma, com uma trava, com um bloqueio, com alguma coisa que supostamente é um obsessor que te adoeceu. Mas não, é porque você toma coca. Hoje mesmo meu irmão postou pra mim, olha como os obsessores roubam a sua energia de noite. Eu falei, não, querido, se você não deitar às 9 da noite e parar de usar a tela, né, sem o filtro azul, 1 hora antes de você dormir. Tomar café depois das 3. Tomar café depois das 3. Não suplementar, por exemplo, com magnésio, com B12, todos os nutrientes que normalmente a gente precisa. Comer feijoada depois das 6. Comer feijoada depois. Então, assim, assistiu televisão, tá depressivo, então não precisa de diabo para adoecer ninguém, não precisa de obsessor para fazer mal para ninguém. Isso. Você já é o seu próprio diabo, e aí você se adoece. Seu diabo no sentido negativo da palavra, né? A gente teve uma conversa semelhante a essa agora, perto do Natal, né? Minha filhinha de 8 anos estava falando com a minha madrasta. Ela perguntou assim, se eu te der um veneno, você toma? Ela falou, não. Mas e se for gostoso? Se o sabor for bom, assim? Ela falou, também não. Ela, e se tiver gás? Ela, também não. Ela, por que você toma Coca-Cola? Porque isso aí é um veneno, vai te dar câncer. Aí ela, para de falar isso, menino, não sei o que e tal. E proibiu ela de falar que a Coca dá câncer. Isso é sua filha. Mas não parou de tomar Coca. A minha madrasta proibiu minha filha de falar isso, porque para ela é um absurdo estar dizendo que ela está se envenenando. Sim. Né? Esse termo para ela dói. Sim. Assim aí ela prefere continuar se envenenando e falar, você que tem que ser submissa a mim, que sou sua avó, mando em você, não fale mais isso na minha presença. Sim. Entendeu? Deixa eu tomar meu câncerzinho aqui todo dia, entendeu? Assim tipo como quem fuma mesmo, assim como o álcool é uma neurotoxina, então assim, não tem vantagem nenhuma. Se você der 2, 3 tragos e for dormir, não é Santa Maria, né? Pura, de qualidade, sem ser das biqueiras. Até porque eu bastante ativista das medicinas hoje, eu gosto sempre de dizer que quem cultiva não é traficante. Então... E agora já não é mais mesmo. Vá atrás do seu habeas corpus, consiga o seu liminar para poder você fazer agora, o seu cultivo. Agora, no máximo, é usuário, né? Não é... No máximo é usuário. Tem até ainda tá uma pequena celeuma, né, em relação o tanto que você pode ou não portar e se aquilo é ou não um crime. Então, deixou de ser crime e passou a ser só uma infração. Então, você não vai ter uma ficha suja nem nada, mas também para que você vai andar com 40 gramas na rua, né? Se um beckzinho você pode bolar com até 250 miligramas. Então, reduz, né? Vigia. Calma aí. Calma. Você não... Pra que tudo isso, né? Pra que você acha arsenal todo? Vai fumar quantos dias seguidos? No carro não tem pra que fazer essa bolha toda, né? Então assim, eu acredito que na mesma medida que você mesmo se adoece, você mesmo se cura, na medida que você larga o trauma, na medida que você mesmo resolve perdoar, né? A Bíblia também, olha, eu todo crente, né? A Bíblia também falava muito do conceito dos verdugos, que é como se fossem os obsessores, que eles te perseguem enquanto você não perdoa. Eu sei de 1 milhão de pessoas que me odeiam, mas eu não posso fazer nada.
a não ser com uma certa frequência tentar. Ô, querido, sabe o que eu quis dizer? Eu quis dizer tal coisa. Não aceito, te odeio, tal. Falei, então tá bom. Quem sofre é você, porque eu durmo muito na paz. Toma um ayahuasca e fica em paz. Mas aí são pessoas que não tomam, ou até, aí entra também os meus questionamentos. Se toma tanto, por que não muda? Né? Porque, por exemplo, se eu chegar lá, aí aqui é meu problema com rituais temáticos. Eu adoro botar tema nos rituais, mas os rituais profundamente transformadores são os rituais de silêncio, ou os rituais com frequência. Fora isso, é um ritual divertido, de verdade. Vai ter ensinamentos, vai ter... Mas assim, se o ensinamento não for para sua vida real, for um ensinamento dentro da sua própria religião, é só mais um ensinamento religioso, que talvez você já tenha lido e aquilo só aflorou, né? Só veio de um lugar mais inconsciente na sua mente e veio para sua consciência e você vai se dar conta daquilo. Como as experiências que eu tive, por exemplo, com o meu ceticismo, com o meu ateísmo e tal, e que só servem para mim. Eu nem falo dessas experiências porque na prática, né, não me interessa em 1% de desvirtuar ou deturpar a sua fé ou diminuir sequer a sua fé. Você crê? Creia, querido, creia ainda mais. Aliás, ó, esse artigo aqui que ajuda a sua fé, ó, crescer ainda mais. Ó, toma tal coisa, leia tal livro. Então, assim, eu sou um entusiasta do bem-estar, né? E da felicidade e da alegria. Se a sua alegria está no congá, se a sua alegria está no axé, se a sua alegria está no como diz a Tainá Santos, né? Tá no... É joelho, é balaio, é pipoca, é joelho no chão. Eu até vou lá comer a pipoca, vou até lá balaiar junto e vou bater. Adoro tocar de djambê, né? E toco, e bate e balança e tal. O que você tá tocando? Tô tocando um instrumento do Senegal que eu comprei, é só isso. Ah, mas isso chama a entidade. Querida, eu não tenho nada a ver com a entidade. Eu não chamei ela, eu só tô tocando meu djambê. Ah, mas ela veio e sentou do seu lado. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Não falou comigo, mas tá, né? Bom, então. Tem uns arrepios, tem uns negócios interessantes, tem uns negócios diferentes. Mas assim, tô aqui, né? Quer me fazer sentir mesmo? Tira as dúvidas, tira... eu sou advogado, né? A prova tem que ser inequívoca. Porque assim, eu também não tô afim de provar que não existe. Só que eu não vou mais ficar defendendo também o que não existe. Aí você falou uma coisa lá na hora. Na dúvida me mantenho inocente. Na dúvida me mantenho inocente, né? Então assim, eu já prometo não falar mal e prometo não tentar tirar a fé das pessoas. Mas falar bem eu até falo. Pregar isso, ou divulgar isso, ou ser um missionário dessa verdade, aí não dá. Eu prefiro experimentar. E uma vez que eu experimentar, aí eu não vou voltar atrás. Não tem como ser uma verdade se você não a viveu, né? Sim. Porque aí não é verdade, é só tô repassando o que eu ouvi das outras que eu não sei se é ou não é. Mas mesmo pensando assim, que eu acho que é um ateísmo até bastante... Não é um ateísmo, é um ceticismo, né? Eu acredito que o sol tem sua força, eu acredito que exista a energia, que exista a vibração, que exista tudo que existe, que as pessoas falam que existe. E eu não tô afim de provar que nada disso existe. Agora, por que há uma grande necessidade em que as pessoas têm de, por exemplo, conduzir... Eles cobram até a roupa que eu visto no ritual. Você deveria ter uma bata. Falei, eu? Não. Botei um dia lá. Fiquei me sentindo sei lá, um Timaya. Fiquei me sentindo um zumbi andando com uma batona grande. Eu não sou daquilo. Nada contra. Eu visto, eu me boto uns trecos assim, me boto uns trecos, me deram cocar, me deram tudo. Eu uso uma vez, uso outra tal, e depois eu falo assim... Hoje mesmo, eu pensei em vir pra cá todo de branco. Separei a roupinha lá, botei lá. Falei, o Renato é do axé, né? Falei, vou todo de branco. Vamos tirar um sarro mesmo. Aí chegou na hora de sair, eu falei, pra quê? Pra quê pra ele? Pra quê pra mim? Pra quê? Botei minha roupinha normal, sapatinho social, calça jeans, camisa básica. É assim que eu vou, em tudo quanto é coisa que você me chamar. Em outra ocasião que vocês quiserem. Posso falar um pouquinho também da minha experiência com o Tantra, né, que só veio por conta das medicinas e agora também desse lance de não monogamia, que esse lance de não monogamia tem muito mais a ver com a não monogamia política, exatamente, do que a abertura de relacionamento para casais em si. Talvez uma hora menos hora esbarre nisso também, né, porque não, é um assunto que não tem como não entrar nisso, mas acima de tudo a ideia é, por que na igreja, algumas igrejas não pode ter pastora. Ou seja, a mulher nem pode ainda ocupar, né? Não sei se tem isso nas religiões do axé ou não, mas eu tenho lá 1 ou 2 irmãs que são mães de santo que falaram assim, eu precisei fechar o terreiro, eu não tinha autoridade, não tinha como falar com as pessoas, os caras não me ouviam. Eu não tinha como... Pra você, inclusive, não tem como não entrar, porque agora você pode entrar onde quiser, né? Exato. Não exatamente, porque, por exemplo, o assunto não monogamia, eu ainda não... Embora eu já pense e já queira viver algo assim, eu ainda não posso. Minha esposa não pensa assim e não aceita. Então eu falo pra ela... Acordo, né? Existe um acordo. Então assim, eu só quero o direito, neste momento, eu quero o direito de pensar e de querer. O de fazer eu ainda vou te consultar. O de fazer eu ainda jogo na sua mão, né? Mas é um fato de que as pessoas chegam e falam, pra que você vai tomar 20 gramas de cogumelo? Onde você quer chegar? Falei, você vai junto? Não. Então, quando eu voltar, eu te falo, querido. Fique em paz. Eu vou conversar com o Baba que quer ir junto. Nem você vai entender. Então, assim, pra que você quer? Essa minha experiência de canalização, com esse falecido aí, foi quando eu tomei 12 gramas de cogumelo.
E nesse mesmo dia, assim que passou essa experiência, eu me lembro de ter tomado mais um fiozinho de ayahuasca, né? Porque eu sou um alquimista, um cientista maluco. Então eu adoro misturar as medicinas e tentar achar proporções, né? E saber, por exemplo, que vibe você consegue entrar. Mas não é por ser cientista maluco, ou não é porque eu quero uma brisa interessante. É porque eu entendo que o passe, o batuque... A frequência musical desse batido, que geralmente mexe da cintura para baixo, a gente tá falando de frequências graves, a gente tá falando de tambores. Isso te induz ao transe hipnótico, né? De alguma forma. No meu ver, é o que de fato representa tanto a canalização quanto a incorporação. E aí, quando você toma determinadas medicinas, e às vezes elas combinadas, você consegue ativar lugares no seu cérebro que te permitem uma conexão maior, se você acreditar que existe alguém do lado de lá do telefone, né? Então eu não tenho como me hidratar comendo bolacha. Só dá pra me hidratar tomando algum tipo de líquido. Então cada substância ou cada medicina te leva para um lugar diferente, de um acesso diferente, de um estilo de força diferente e de uma sensação física diferente também. Por isso que é legal as misturas entre ayahuasca, cogumelo, Santa Maria e tantas mais que você puder, sempre com consciência, com responsabilidade, com alguém pra cuidar. E com intenção também, né? E com intenção, acima de tudo, né? Então, por isso que eu falo, não faça, né? Tem 1% de dúvida, não faça, né? Vai ser difícil pra você, porque a peia já começa na dúvida, né? Eu tive poucas peias na vida, porque eu sou bastante, assim... reversa aí. Mas eu inclusive nas lives, eu até peço, gente, coloca várias pessoas, várias centenas delas, falaram, irmão, me encorajei de tomar esse negócio desse cogumelo. Como eu faço? Eu mando um áudio pessoal pra cada uma dessas pessoas ao longo do Brasil inteiro, querida. Qual que é a sua altura? Qual que é o seu peso? Vou fazer mais ou menos um cálculozinho, vou te ensinar a fazer a Lemon Tech, né? E aí, felizmente, não tinha o limão e vocês tomaram laranja. A laranja é melhor pro ritual de cogumelo do que o limão. Do que o limão. O limão é muito ácido, muito azedo, então se a pessoa tiver uma predisposição à gastrite, já dá um mal-estar na experiência. Foi essas músicas aqui que eu te mostrei aqui, que ela ouviu, foi essas músicas. Esse estilo de música. Foi, cara, umas 6 horas dessas músicas sem parar. E seria ainda melhor, por exemplo, no ritual que vocês foram, se fossem as músicas dela, como ela chama? Jéssica, toma aqui a medicina, querida, bota o seu fone e vai lá pro cantinho da oca lá, o Baba não vai pra lá, vai. Ela vai ouvir lá a noite inteira lá, Rita Lee. Seria incrível pra ela, porque o interior tá seguro, meu marido tá aqui, meus filhos estão aqui, eu não sou obrigado a seguir aquilo ali, eu não sou obrigado a seguir o que eles estão fazendo lá, e talvez tivesse sido menos sofrido pra ela. Não, mas ela gostou muito, né? Essa consagração do cogumelo. A última, sim. Não, eu digo desde a primeira. Né? Porque a primeira, quando foi lá, que é mais traumática. O ambiente pra ela que foi meio traumático, por conta de todo aquele negócio de, meu Deus, minha mãe sempre falou de terreiro de macumba e agora eu tô aqui, meus filhos... Que foi o meu também, o pastor crente com a família, tô num negócio de macumba, então tô enlouquecido, né? Coisa que hoje quando eu trago as pessoas para esse contexto, eu já pergunto, qual que é a sua religião? E eu já vou explicando já desde a explicação inicial. Olha pra isso, você que é crente já vai mais pra lá, porque a batuqueira ali vai ser louca. É 6 de jambê e mais os derbach, não vai pra lá, porque lá ela tá macumba. Você que é crente, você vai mais pra cá. Inclusive minha esposa, embora não seja mais da igreja, eu acho que ela ainda é muito crente. Se tiver um sofrimento, chama minha mãe, chama minha esposa, elas são pastoras, elas vão orar com você, vai ler versículo, você vai viver um ritual cristão dentro de um ritual indiano e vai ser lindo e maravilhoso. E o que é aquele gordo na parede? Então, a outra religião, elas têm lá, pra não falar que é o Buda, pra falar, no meu espaço não tem imagens, não tem... A gente abre um altar e esse altar é coletivo. No meu altar, o que tem? Tem água, tem flores e tem uma menorá, né, que é um castiçal. Você que traga pro altar, que é coletivo, aquilo que tem conexão pra você. Contigo, né? Contigo. Então, aí um Guilherme, por exemplo, chega lá, geralmente ele vai e leva uma estátua e coloca a estatuazinha dele lá. Eu passo em frente à estátua e passo direto. Se ela existe, receba a minha reverência. Se ela não existe, só malhei aqui o abdominal, né? E vou que vou. Aí o outro vem e bota uma fruta. Aí eu tô com fome no meio do ritual, falo, irmão, vou lá, rouba a fruta. Tá liberado? Uma fruta. O outro bota um incenso, o outro bota uma vela, o outro bota uma moeda. O altar é seu. O meu altar é o meu coração, né? Seja pra quem ou para quê. E beleza, mas respeita aquele altar, respeita aquela fé. Então, eu gosto sempre de dizer isso, que embora eu não esteja crendo em quase nada, eu respeito a fé de tudo e de todos. Se eu for lá no seu terreiro, ou não sei se é terreiro que chama, mas se eu for no seu espaço, eu vou fazer exatamente tudo que você mandar. Deita, sobe, fica de pé, lambe, abraça, cospe, tudo que fizer, eu vou fazer. Não tenho problema em obedecer, né? Agora, você não pode mudar quem eu sou, você não pode mudar o que eu penso, você não pode exigir que eu faça coisas depois que eu sair daqui. Que nem a irmã falou pra mim assim, Thiago, o Xós tá pedindo pra você acender uma vela e você tem que cumprir uma obrigação e matar um frango não sei na onde.
Falei, ô, querida, justo eu? Não. Ele não falou pra você que eu não creio? Você tem que falar pra você, porque assim, você tá perdendo seu tempo em me dar esses recados todos, mas eu agradeço, de verdade. E até pergunto pra irmã, quanto custaria isso? Ela falou, uns R$150 faz tudo. Eu falei, eu dou pra irmã fazer pra mim, você faz? Se você achar que é bom, que tem vantagem, que eu tenho algum benefício nisso daí, eu pago essa oferenda, eu pago essa oferta. Mas assim, eu ir lá fazer, não queria não é comigo não. Mas vai ser tão bom pra você e tal. Eu falei, então, faça por mim, você me ama? Aí a resposta aqui, se eu fosse sua filha, eu te daria. Sabe por que eu tomaria? Porque você é minha avó e eu acredito piamente em você. Se você me der, ainda que seja veneno, eu vou tomar. Porque o que tem que vigiar sobre a vida de tudo e de todos é o amor. E eu vou tomar porque eu te amo. E essa é a premissa do porquê eu chamo as pessoas pra consagrarem comigo. Tome porque eu te amo, porque eu jamais te daria o que eu não daria pro meu filho, Jeremias, de 7 anos. Eu jamais te daria o que eu não daria. Seja o que ou a dose, né? O tanto ou a dose, ou qual medicina for, eu não daria pros meus pais, não daria pros meus filhos, daria seja lá pra quem for. E já tomei várias vezes antes. Então eu não quero te enlouquecer, eu não quero te endoidar pra você ficar, sei lá, arranca roupa e sair maluco no lugar. Não, eu quero que você tenha experiências iguais ou ainda melhores a todas essas que eu tive. Então, as curas são muito comuns dentro dos processos de psicodélicos, porque pensando na premissa de que a sua mente te adoece, a sua mente também te cura. Precisa de um impulso? Tome medicina. Precisa de um impulso? Toma um passe. Precisa de um impulso? Faça um reiki. Precisa de um impulso? Sei lá, raspa o santo. Precisa de um impulso? Volta pra igreja. Precisa de um impulso? Leia horóscopo. Precisa de um impulso? Bota um terço, faz uma tatuagem, bota uma fitinha lá As ferramentas estão todas aí. São só ferramentas. Quais ferramentas você gosta? Quais ferramentas você curte? Faz bem, né? Exato. E sempre vai ser bom, e sempre vai dar certo. É a fé, né? Tem aquela moça chamada... Moça não, já é uma senhora falecida, até a Louise Hay. Ela fala, você pode se curar de qualquer doença se você tomar um banho de cachoeira todos os dias. Aí você fala, aí já começa o vitimismo, né? Como é que eu vou tomar um banho de cachoeira? Você entra no seu chuveiro, fecha os seus olhos e vê a água caindo. Aquela água cai de uma cachoeira lá na hidroelétrica. E ela é encanada e cai aqui no seu chuveiro. Então aquele banho é da cachoeira. Se a sua mente acreditar, já era. Se a sua mente acreditar, vai. Várias pessoas que eu conheço, por exemplo, não tomaram a vacina do Covid. E não adoeceram. Eu, por exemplo, cheguei a falar com uma pessoa a 1 palmo de distância da cara dela. Ela falou, Thiago, você é louco? Eu falei, querido, eu não acredito. Assim como eu não tô acreditando nem em Deus, eu vou acreditar no Covid. De verdade. Então, desculpa quem acredita, quem não acredita. Não acredito. E se você pegar? Aí ele me protegeu. E se eu morrer? É porque era a hora. Eu tenho um monte de coisa pra fazer, tem 1 milhão de gente pra salvar. Se eu for morrer de Covid, então não tinha promessa de Deus pra mim, coisa nenhuma, né? Não tô desmerecendo a doença, a saúde, a medicina, nada do tipo, mas... E não tô desmerecendo aqui também o fato de que existiu uma pandemia. Eu só tô dizendo que, assim, o que a minha mente resolve acreditar, já era. Então eu prefiro focar a minha mente naquilo que ainda vai ser bom. Então eu acredito que esse país ainda tem jeito, eu acredito que as mulheres valem a pena, que os homens valem a pena, que a criação das crianças valem a pena, que sim, esse país tem chance, né? Embora eu não seja... Eu não vou defender minha classe política, mas eu sou zero esquerda, né? Zero. Mas também não sou direita extrema, né? Eu prefiro dizer que não sou nem da esquerda nem da direita, eu sou de dentro. Ou eu sou de cima. Veja aí o que encaixa melhor na sua degustação. Porque a grande meta é ajudar pessoas para um mundo melhor, né? Ajudar pessoas talvez a transicionarem para o que agora tem chamado de 5ª dimensão, porque na igreja eu chamava de a nova era, né? Tá vindo aí o anticristo, Elon Musk, ou sei lá quem, né, o Putin, ou qualquer grande presidente que possa assumir o governo planetário e matar tudo e todos. Falei, querido, se for verdade, eu também não tenho o que fazer. Sabe o que eu vou fazer por enquanto? Marcar os rituais e ajudar 10, 20, 30 pessoas, tantos quantos chegarem. Ou que tiver no alcance da minha mão, ainda dá pra eu salvar. Então, se você tiver ao alcance da minha mão, ou se você ouvir o que eu falo em algum nível, isso soar no seu coração, isso soar como um convite, soar como uma esperança, cai pra dentro. É só pro seu bem, é só pra ser feliz. Tem dinheiro? Vai. Não tem dinheiro? Vai também. Tá com dúvida? Eu dou um número pessoal pra você tirar a sua dúvida e eu te incentivar se vale a pena. Várias pessoas eu falei, querido, né? Você não precisa de medicina. Dezenas de... Qual que é o Instagram? @TemploOcaShalom. Pra diversíssimas pessoas eu falei, querido, você não precisa de medicina. O que você precisa é perdoar sua mãe. Esquece o negócio de medicina, não tá na sua hora. Resolve essa questão com sua mãe, estuda tal coisa, leia tal livro, faz isso. Ou 1 ano depois a pessoa fala, não, irmão, você falou pra eu não tomar, mas sabe como é, né? Passou 10 meses, aí não tive jeito, quando eu vi, tava no ritual. E aí? Aí foi incrível, agora eu tô assim, inclusive já abri minha casa, já abri não sei o que lá, voltei. Falei, é isso, querido, vai pra frente. Esquece meu nome, esquece Thiago, esquece pastor, esquece Oca Shalom, esquece tudo. Só leva, é a corrente do bem, né, o filme. Só leva pra frente, vai levando e segue a vida. Thiago,
Pra gente poder vir aqui para os nossos finalmente, né? Já estamos chegando em 2 horas aí de episódio. Uau. Por nós, virava aqui uma consagração de mais 6 horas batendo rápido, papo. né? Nossa, voando, né? Na próxima, inclusive, É o quero flow. ver o Baba ser o host, ele chamar tudo e conversar. Mas, Thiago, deixa uma mensagem aí final para quem assistiu a gente, algo que você gostaria que quem teve contato contigo soubesse. Cara, são esses clichês, né? Eu gosto sempre de falar que se somente acreditar, já era, vai acontecer, seja pro bem ou seja pro mal. Então filtre melhor aquilo que você quer, porque o que você vive hoje certamente é uma oração que você fez em algum momento da sua vida, ou um mantra, ou um desejo, ou uma intenção que em alguma fase da sua vida você emanou e passado esse tempo ela aconteceu. E acima de tudo, a grande ideia ao tomar medicinas ou ao se deparar com religiosos que são sérios e verdadeiros, como é o caso aqui do irmão Rodrigo. É Rodrigo? Isso. Rodrigo. É porque eu fujo do Baba, né? Então eu sempre fujo do rótulo e corro no nome. Então, como é o caso aqui do irmão Rodrigo, como é o caso de vários outros pastores que também são pessoas decentes, ou como é o caso de vários outros padrinhos. A gente tem que tomar medicinas, acima de tudo, para que a gente viva uma vida um pouco mais gentil, um pouco menos exigente e o máximo possível independente. Se tomar medicina, se consagrar medicina não te levar para essas 3 coisas, você só tá vivendo brisas, você só tá vivendo processos de psicodelia. Ilusão, né? Ilusões, com certeza. Então, que ao consagrar qualquer medicina, esses 3 grandes objetivos sejam alcançados. Legal. Ser mais gentil, ser menos exigente e ser mais independente. Se você alcançar isso, você alcançou tudo, e isso você pode alcançar através de qualquer das medicinas, inclusive só tomando água e fazendo respirações do Tantra. E vai, 30 minutos dessa respiração, você fecha os olhos e as mandalas já estão tudo girando. Não precisa de medicina para ser feliz, não precisa de medicina para chegar do outro lado. Medicina são só caminhos, são só ferramentas de acesso ao inconsciente, são atalhos ao inconsciente. Gosta com atalho ou sem atalho? Gosta difícil ou gosta fácil? E vai naquilo que apraz o seu coração. Tem que passar pela aula, né? Tem que passar. A aula não cabe à medicina, né? Cabe a cada um de nós, Sim. né? A exercer e colocar em prática, né? Mestre Baba, e você, que falou um pouquinho, deixa uma mensagem. Tava Isso tímido, aí, o Baba hoje tava tímido. É uma satisfação aqui aprender um pouco, estar aqui com todos vocês aí do outro lado da telinha, aqui com o nosso Thiago. Sabe, as medicinas, elas têm esse poder incrível do amor, né? Que ela por si só gera amizades. Conexões, né? E principalmente, né, a psilocibina, os cogumelos mágicos que são muito mágicos, né? Nessa grande rede neural que vai nos conectando, né? E isso é muito bacana, muito legal. E eu quero agradecer, Thiago, sua presença, e também quero aqui convidar todos, né, seguir Templo Oca Shalom no Instagram. Olha, em algum lugar lá vai ter um link, e aí você vai clicar nesse link, vai ser direcionado à comunidade, e aí nessa comunidade você vai descobrir que a Oca Shalom, ela tem diversos trabalhos, né? O Sim. Oca Science, Sim. tem muitos trabalhos interessantíssimos, né? E eu recomendo uma casa séria, um pessoal sério, é uma família ali de luz. Eu, por mais de 1 ano ali, eu estudei bastante, cada ritual para mim foram rituais, aulas, aprendi muito, com tudo, né? E é uma irmandade ali, e cada lugar que a gente está, a gente tem essa oportunidade de estar vivenciando essa experiência. Se faz sentido para você, né? Estão convidados. Com Perfeito, certeza. gente. Então, ficamos por aqui com esse episódio do eCast. Muito, muito, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. E não esquece de, se você teve alguma dúvida, se alguma coisa que a gente falou aqui fez ou não fez sentido para você, deixa aí nos comentários que a gente quer interagir bastante com vocês. Segue também nosso perfil no Instagram e aí vem trazendo aí pessoas que você quer que a gente convide, gente que você quer que nunca mais volte aqui. A gente vai acabar fazendo com que elas voltem, porque vocês comentam mais quando a gente traz quem vocês não querem. Mas comenta aí bastante, vamos junto nessa no Despertar Espiritual.
atual aqui com o iCast. Pode Tamo criticar? junto. Pode. Pode criticar, pode escrever lá. Sua opinião é muito importante, né? Se Não deixe de expresse. participar, né? Para de prender, entendeu? Porque diz que se você prender muito aí vai acabar tendo um câncer, então fala o que você tiver para falar, joga pra fora. a gente vai E te ajudar. afinal, cada um entrega o que tem dentro de si. Com certeza. A boca fala do que o coração tá cheio, né? Isso. Perfeito, gente. Um abraço, tamo junto e até o próximo episódio. Até o próximo. Uau.